tarde a todas e a todos. Está convocado para embarcar no nosso Intercidades. O comboio está quase a partir, porque a viagem promete. Vamos andar hoje por Aveiro, Lisboa, Montijo, Arganil, Vila Nova de Mil Fontes e muito mais. Aperte o cinto. Vamos sair da estação. E vamos de imediato dar um salto, ou neste caso vamos dar um passo de corrida até Aveiro, onde este fim de semana vai decorrer a Maratona da Europa. Boa tarde, Rita. Estamos aqui em Aveiro, onde este fim de semana acontece a Maratona da Europa, um evento que existe desde 2019, e comigo tenho Paulo Costa, que é CEO da Global Sport, da organização deste evento. Paulo, qual é que é a importância desta Maratona da Europa para a Global Sport e também para aqui, para a região? Antes de mais, muito boa tarde à Rita, a todo o auditório do Conta Lá, e começar por uma nota muito importante. É uma cobertura inédita e excepcional neste projeto, que é hoje um projeto de prestígio internacional, uma das 100 melhores maratonas do mundo, da World Athletics, mas que tem hoje um novo parceiro que está a contar histórias que nunca ninguém contou. O Conta Lá tem estado a acompanhar o evento desde o início da semana, contando tudo aquilo que faz o território sentir-se vivo. E a Maratona da Europa é um desses projetos que nasceu para dar vida a algo que já tinha muita vida, mas que nós conseguimos acrescentar esta dinâmica de trazer milhares de pessoas de mais de 80 países, mais de 20 mil participantes de todo o mundo, para um território que eu acho que é verdadeiramente apaixonante, é excepcional. Vê-se esta paisagem, o brilho no olhar de cada aveirense e ilhavense, mas acima de tudo é esta paixão que cada uma destas pessoas que aqui habita e que aqui trabalha e que aqui cria a economia local, neste momento é muito salutar perceber que todos sentem que este é um projeto de cada um deles e de todos nós. E este é um evento que tem crescido ao longo dos anos e que, como o Paulo disse muito bem, tornou-se também uma das 100 melhores maratonas do mundo. É um fenómeno. Em 5 edições, uma unidade territorial excepcional entre a Câmara Municipal de Aveiro, nosso co-organizador e principal parceiro, a Turismo do Centro de Portugal e também o apoio do município de Ilhavo, mas dizia eu que é uma unidade territorial com mais de 100 parceiros que permitiu que em 5 edições conseguíssemos aqui construir este fenómeno de transformar um evento que nasceu em 2019, num dos períodos mais difíceis da história recente da humanidade, que foi o Covid-19, e de repente ter este boom de dinâmica com uma Expo Maratona que passou do ano passado de 2.000 metros quadrados para mais de 5.000 metros quadrados de área, mais de 50 expositores, mas acima de tudo este envolvimento territorial com associações ligadas à ação social, à paralisia cerebral, à luta contra o cancro, às escolas profissionais que existem em Aveiro, ou no ensino universitário. Por isso, há aqui uma unidade territorial que culmina com a APOMA, a Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro, o ícone da gastronomia aveirense, e também com a Rota da Bairrada, com o espumante que é oferecido a cada um dos atletas da maratona e que demonstra que isto vai muito, neste momento, além daquilo que é um evento esportivo. E é também um evento plano, um percurso plano em que os atletas podem tentar aqui bater os seus recordes. É a construção do projeto perfeito, que é isso que nós temos lutado dentro da Global Sport, de perceber como é que podemos oferecer uma maratona que seja perfeita. Não na dimensão que a torna a maior do mundo, porque nós não temos avenidas gigantescas, nem temos número de camas e o território não tem esse perfil, mas tem o perfil de oferecer ao mundo a maratona perfeita. E o que é isto da maratona perfeita? É a experiência que marca qualquer pessoa que venha aqui viver esta coisa da maratona das 1000 emoções. E o percurso ser plano é, claro, naturalmente o principal fator de sucesso da prova. É praticamente plano, tirando as pontes que nós conseguimos derrubar, nomeadamente nós fechamos uma autoestrada, fechamos a autoestrada A25 que liga Aveiro à Praia da Barra, durante uma manhã inteira, mas realmente o ponto do percurso que mais dificuldade oferece aos atletas, porque é preciso ter aquele declive que sobe a ponte e desce a ponte. Mas tudo o resto é praticamente à beira-ria,
junto à Ria de Aveiro, aos canais, cidades canais, junto à beira-mar, no Atlântico, na Praia da Barra e na Costa Nova, dois ícones das nossas maravilhas atlânticas, e por isso há aqui uma experiência que liga este percurso ágil e fácil para qualquer praticante do atletismo, mas depois toda esta beleza da arte nova que compõe as ruas de Aveiro, da beleza das casas da Costa Nova, que são ícones globais, do farol da Barra, o quinto maior farol da Europa, e por isso há aqui uma metamorfose que entre território, cultura e características perfeitas para a prática da corrida de estrada, que tornam isto na experiência perfeita, que qualquer atleta que aqui vem sai daqui apaixonado. Muito obrigado, Paulo. E estão aqui reunidos os ingredientes, como dizia o Paulo, perfeitos para uma ótima Maratona da Europa que acontece pela primeira vez em 2 dias, este sábado e domingo, entre Aveiro e Ilhavo. Para acompanhar, muito bem, Hugo, para acompanhar, obviamente, aqui no nosso Conta Lá. E no dia em que se assinala o Dia Mundial do Livro, a Daniela Magalhães está... Magalhães, vejam bem como é que eu estou. Olha, rebatizei-te, Daniela. A partir de quinta-feira, a pessoa começa a rebatizar os colegas. A Daniela Magalhães está em Lisboa com um senhor que cuida dos livros como ninguém. Sabes, Daniela, eu tenho grandes recordações de ir com o meu avô, de ver o meu avô entusiasmado a encadernar, a pedir para encadernar em algumas revistas que ele lia. A arte de encadernar é uma arte preciosa e ainda bem que ainda há quem a represente. Boa tarde, Rita. Olha, antes de mais, muito obrigada pelo meu novo nome. Gosto sempre de ter uma mudança na minha vida. Quem sabe vou pedir a mudança no MEI. Calma, pai, não vou nada. E dizias tu, e muito bem, eu já estou aqui por Lisboa, estou na zona das Avenidas Novas, numa loja que nem precisa de nome, porque aqui pratica-se um ofício tão especial, e vamos já falar aqui com o Carlos Guerreiro, que já faz isto de encadernar, restaurar e dourar livros há muitos anos, desde os seus 12 anos, Carlos. Desde os meus 12 anos, precisamente. E conte-me como é que tudo isto aconteceu, porque o Carlos nem sequer nasceu aqui em Portugal, foi em Angola. Eu nasci em Angola e vim para cá com a minha mãe em 1968. Tinha o Carlos que é uns 8, 9 aninhos? Tinha 8 anitos e, entretanto, fui internado num colégio interno, obviamente, em que podíamos escolher várias profissões, podíamos estudar, etc. E eu aproveitei tirar o curso no Salvador, fui ajudante de enfermagem, estudei à noite, na António Arroio não acabei o curso, enfim, mas também não foi necessário. E, entretanto, posteriormente, entrei na Torre do Tombo em 1977 e em 1996, aproximadamente, se não estou em erro, meti uma licença de vencimento de longa duração, porque já tinha uma oficina de encadernação no Bairro Alto, em que depois, agora há coisa de 5 meses, mudei para este sítio, que a Câmara Municipal de Lisboa fez o obséquio de me arranjar este espaço lindo, que, embora eu gastasse aqui o dinheiro das obras, como é natural, mas foi um espaço maravilhoso, que segundo eu sei, esta casa esteve fechada durante 12 anos. Estava à sua espera. E estava mesmo à minha espera. E, entretanto, eu aqui tenho condições que outrora não tinha, porque tenho condições de espaço e de outras ferramentas inerentes ao trabalho que faço, em que também já tenho um formando, já anda comigo há um... Já lá vamos falar com ele, porque isto, entretanto, o legado já está assegurado. Mas, Sr. Carlos, começou a fazer tudo isto aos 12 anos. Como é que foi? Lembra-se da primeira vez que pegou num livro para o fazer desde a sua origem? Recordo do primeiro dia que entrei lá na oficina, era um dia de inverno. Era mês de janeiro, se não estou em erro, janeiro, em que estava um frio diabólico e chovia torrencialmente na rua e eu sentia um frio enorme, que eu, como vinha do calor, né, como é evidente, de Angola. Exato, de Angola. E pronto, foi passando 3 anos ou coisa assim que eu fui para esse colégio. E pronto, foi bom, em parte, aquilo era rígido demais também. Mas pronto, e uma criança com 12 anos deve brincar e jogar a bola, não é? Não é trabalhar, isto é a minha opinião. Agora, a idade original ou ideal para aprender esta profissão, na minha opinião, segundo uma estatística escrita em 1928,
que numa escola de profissionais de Bruxelas, que eu tenho até 2 livros sobre o assunto, que para mim hoje em dia está atualizadíssimo, que é a partir dos 16 anos, que os 16 anos já é aquela fase de mudança de mudança da idade da pessoa, da descoberta das coisas e do fascínio das coisas, do tentar ver e saber, pronto. Mas o Carlos fascinou-se antes dos 16 aqui pela arte dos livros. Foi a arte dos livros e fico sempre fascinado, e aliás até me esqueço do tempo muitas das vezes. Perde-se aqui horas na loja. É o espaço onde eu estou livre, como uns passarinhos, como se diz, e sinto-me bem, quer dizer... Carlos, aqui, obviamente, quem procura este serviço são pessoas... Ainda há pouco, quando nós chegámos, este livro aqui gigante, estavam os senhores a chegar aqui porque queriam restaurar este livro, não é? Que está no estado, o livro caiu, o livro tem um peso enorme. Este livro, ele é assim, gigante. Enorme, é uma monumenta cartográfica, em que o livro caiu ao chão, né, com o peso que ele tem, ficou um bocado danificado, e eu tenho que verificar, porque cada caso é um caso, e este caso específico, porque este material é papel a imitar pergaminho, pronto, e tem que levar aqui uns reforços muito fortes, porque o livro é muito grande, para que depois as pessoas, quando abrirem, para ele poder estar sempre seguro, para não se estragar. Exatamente. E além de livros, eu entrei aqui e reparei que também faz assim estas cartas dos menus, capas, exatamente. Capas de menus para vários restaurantes, e até inclusive para vários mesmo, para o Café São Bento. Café São Bento, temos aqui também o Gambrinos, por exemplo. O Zé Vilés também. Maré. Da Maré, e vários restaurantes que o Zé Vilés tem, como o primeiro que eu lhe fiz foi do Belcanto, muito giro, e fiz há um dos anos também para Fátima, para Tia Alice de Fátima também fiz os menus. E por exemplo, aqui nós vemos esta parte do livro, chama-se a guarda, não é? Que eu entretanto já aprendi. Sim. E isto aqui que nós vemos é pintado por si. Esta guarda por acaso foi pintada por mim, quando eu tive, agora aqui de melhores condições terei para fazer este tipo de trabalho lá no interior aqui do espaço, em que já estou preparado tudo para isso. Agora, E isto é feito com tintas a óleo? Com tintas a óleo, não, tintas tipográficas, digamos assim, que é mais conhecido como tal. E este trabalho de dourar também foi feito por si? Isto foi feito quando aconteceu o Covid, e uma pessoa estava em casa a fazer o quê? A ver televisão só? Não. Então tinha de pôr as mãos na massa. Exatamente. Carlos, podemos ir aqui para a bancada de trabalho, vamos avançando, eu vou consigo, para vermos aqui um dos procedimentos. Nós temos aqui, obviamente, vários livros também restaurados pelo Carlos e pintados por si também, com a técnica da tinta de óleo. E aqui temos até um muito especial que o Carlos gosta muito. Este é um livro muito especial, bem como este pequenino que eu tenho aqui, que este foi o meu primeiro livrinho. Eu há bocadinho perguntei aqui ao Carlos se tivesse de sair daqui a correr e só pudesse levar um, de todos, era este que levava. E porquê? Tentava agarrar os dois. Era. Este aqui ia no bolso e este aqui ia na mão. Exatamente. E porquê que este aqui é tão especial? É o especial, foi o primeiro livro que eu fiz, e inclusive eu recordo-me ter feito também posteriormente um para a minha mãe, maior para ela apontar as receitas de cozinha, que ela gostava muito de escrever. E aqui até tem alguns apontamentos do Carlos. Vários apontamentos, sim, e vários. Números de telefone. Era uma consulta. Consulta. Aqui era umas poleias com as medidas. Podemos mostrar ali para aquele lado, para verem lá em casa? Eu tinha aqui primeiro que é a morada da minha irmã lá de Angola, da minha mãe Paula. Se fosse preciso, em Benguela. O código, a caixa postal que ela tinha. Para não se esquecer. E acho que ainda hoje tem. Aqui era de uma senhora da Amadora. Aqui qualquer coisa que eu não gostei, eu rasurei. E rasurou. Enfim, coisas giras, não é? No fundo. E eu descobri aqui, inclusive, um caso de um senhor que era muito amigo do meu pai, já falecido, o senhor também, bem como o meu pai, que ele morava na rua Diário Notícias, no bairro Alto, ao pé onde eu estava anteriormente, e eu descobri através deste livrinho o contacto do senhor, a morada dele, e o meu pai já não o via para aí há uns 60 anos, que é engraçado. E comunicaram em si. E esse senhor tinha uma oficina de encadernação na rua da Misericórdia, precisamente era conhecido pelo Jaime Alves, e ele ficou fascinado que o colega dele de carteira tinha um filho que sou eu, que era que agora também era encadernador. Exatamente. E, por exemplo, aqui nós vemos, porque o Sporting tem o jornal de desporto mais antigo do mundo, é assim? Exatamente. Eu não sabia disto. Exatamente. Acontece que foi uns fascículos que uma senhora viva me ofertou há muitos anos, há uns 30 e poucos anos, e eu, para não os perder, que este até está repetido daqui de um que está a mais, e então eu tive o cuidado de encadernar este livro,
encadernar os fascículos, obviamente, em pele chagrin. Depois aqui o símbolo antigo do Sporting. Isto é de que altura, o que vemos aqui dentro? Isto é da época de 1944-47. Este papel também é pintado manualmente. Por si. Este por acaso não foi, este não foi, mas pronto, mas é do género. E aqui tem vários assuntos do Sporting, que isto no fundo é história. E é sportinguista, claramente, não é, Carlos? Deus. Só para tirar as dúvidas de quem ainda tivesse com dúvida. Senhor Carlos, isto aqui, o tempo passa a voar e eu queria mesmo mostrar, nós ainda vamos voltar aqui, mas para finalizarmos, antes de nos despedirmos para já, que eu já volto daqui a nada, vamos ver aqui um procedimento que, como é que se chama? Chinfrar. Isto é uma chinfra, que é uma chifra de um aço formidável. Eu tenho para aí umas 20, mas esta e uma outra é da minha preferência. Isto é uma pedra chamada pedra de litografia, que são ótimas para este fim, e é para fazer a chinfrar... Isto aqui é a pele, não é? Para desbastar a pele, precisamente, para fazer este tipo de trabalho, para que depois, na parte final... Isto aqui é uma precisão. Eu há bocado, vocês estão a ver aqui este bocadinho, isto foi há bocado que eu tive a destruir, basicamente. Tentei fazer, claro que não sai bem. Para que depois, quando se vir no livro... Isto é para que parte do livro? Esta parte vai ficar na parte do interior do livro, ou seja, para que... Podemos dar aqui um exemplo? Por exemplo, este caso aqui, a machaneira. Este é um livrinho também. Este livro também é incrível. É uma caixinha. Que é uma caixinha e tem aqui a mensagem de Fernando Pessoa. Depois o livro abre sempre bem. Certo. Não vai nada atrás. E aqui nos cantinhos tem que ficar muito bem chifradinho para que não se note altos. Ou seja, isto é um trabalho de muita precisão. Muita precisão e de muita paciência. E de paciência. E o Carlos tem bastante paciência. Eu adoro isto. E até se perde. Já agora podemos só mostrar este livro, que é lindíssimo. Sim, é muito giro, que o Carlos há pouco também me falou. Sim, que é uma mensagem que me foi oferecida há muitos anos. Até foi o meu compadre que me ofereceu. E eu fiz esta caixa precisamente para brincadeira, que é assim, a mensagem de Fernando Pessoa normalmente ocupa um espaço compreendido entre o que está aqui. E eu disse-lhe que tinha arranjado uma mensagem, uma primeira edição, e ele disse, fabuloso e tal. Quando ele abriu... Ai, também foi uma surpresa. Foi uma brincadeira. Pois. Sim, então... Diga. Tem ali outros livros também muito interessantes. E vamos vê-los já todos a seguir. Para já, vamos ficar aqui os dois a chinfrar. Eu vou ver se consigo apanhar a técnica. Isto demora anos a aprender, já me disse aqui o Carlos. E a seguir já voltamos, porque não se esqueçam que ainda existe também a arte do dourar. E ainda vamos falar com o aprendiz aqui do Carlos. Exatamente. Ai, Daniela, que maravilha. Queríamos estar todos aí ao pé de ti. Estávamos deliciados a ouvir o Carlos falar. É um trabalho de precisão, é uma verdade de mestria, mas claramente também um trabalho de amor. Olha, já vamos voltar aí. Tu não converses nada que nós não possamos ouvir. Nós queremos ouvir tudo, está bem? Até já. É tempo de conhecermos agora os destaques do site do Conta Lá. E hoje vamos ao Porto com a jornalista Sofia Santana. Olá, Sofia. Olá Rita e olá a todos os que nos acompanham neste Intercidades. No dia em que o Conta Lá chegou a Santa Marta de Senaguião, nesta grande viagem pela Nacional 2, e hoje tivemos uma emissão onde pudemos falar de um dos problemas que afeta não só Santa Marta de Penaguião, mas outros concelhos da região do Douro, que tem a ver com a crise do vinho. Nesse painel, onde promovemos um espaço de reflexão, contamos com a presença da Presidente da Câmara, Sílvia Silva, também de Luís Machado, antigo autarca e fundador da Associação de Municípios da Rota da Nacional 2, e também Artur Vaz, um historiador e produtor de vinho. E, no fundo, fez aqui um retrato da situação, das dificuldades que vivem estes produtores de vinho. Falamos maioritariamente de pequenos agricultores que não têm, muitas vezes, capacidade económica e meios para fazerem a transformação da vinha, para fazerem a renovação da vinha, não têm meios para implementarem determinadas medidas. Isto mesmo frisou a atual autarca como um dos grandes problemas da região. Depois Luís Machado deu também outra visão, disse que os vinhos da região, apesar de serem muito conhecidos, não só no país como no mundo, são inclusivamente distinguidos e premiados. Ele acredita que há um problema na criação de valor do produto e por isso defende que é necessário implementar outro tipo de medidas, dar um passo em frente para a criação de mais valor ao produto.
Nós temos um artigo no nosso site que, no fundo, faz este resumo do que aconteceu na nossa emissão, que expõe, então, as opiniões e as várias considerações que estes responsáveis fizeram ao longo da emissão, e convido também todos os espectadores a visitarem a página do nosso evento, onde temos os artigos de todos os municípios por onde passamos e onde vão constar os artigos e os vídeos das emissões de todos os municípios por onde vamos passar durante estas 7 semanas. Começamos em Chaves e vamos acabar em Faro, percorrendo a Nacional 2. Depois, um assunto que está a gerar alguma preocupação, depois do alerta do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, ele que disse que Portugal tem de se preparar para um verão terrível, depois dos efeitos do rastro de destruição deixado pelo comboio de tempestades. Ontem, o secretário de Estado das Florestas foi convidado da Estela Machado na rúbrica objetiva do programa Juca, e ele admitiu mesmo que não será possível limpar tudo em tempo útil, tempo do verão. O secretário de Estado, Rui Ladeira, explica que por isso o Governo definiu 22 conselhos prioritários, 22 conselhos prioritários onde vai concentrar mais esforços e onde onde promete implementar uma ação mais musculada como nunca existiu. São palavras do secretário de Estado das Florestas à jornalista Estela Machado, ele que foi então convidado da rúbrica objetiva ontem. Temos um artigo no nosso site que resume, no fundo, esta entrevista e onde podem perceber quais são as garantias do Governo nesse sentido, perante este receio de que o verão seja de facto terrível em matéria de incêndios devido aos milhões de árvores que tombaram e ao material muito inflamável que está no terreno. Por último, viajamos até Braga, onde vai abrir um novo museu, ele chama-se mesmo assim, Museu com Z, e é um novo centro cultural fundado pelo grupo DST, que é um grande grupo empresarial da cidade de Braga, muito ligado à engenharia e à construção. O grupo abre este novo centro cultural na cidade, que se propõe a ser um fórum aberto para a filosofia e para a arte. Este novo espaço vai ter exposições de artistas nacionais e internacionais, mas também vai ter palestras, vai ter performances, música, propõe-se a ter um papel ativo na promoção cívica e política. Hoje é a inauguração, amanhã o espaço está reservado apenas aos trabalhadores do grupo DST, que atualmente emprega mais de 3.000 pessoas, e a partir de sábado será aberto ao público em geral, e fica a nota de que até ao final do mês de abril a entrada é gratuita. Muito obrigada, Sofia. Olha, em relação ao tema dos incêndios e da quantidade de combustível natural, digamos assim, que herdámos das terríveis tempestades, temos também vindo a abordar aqui no Conta Lá, com muitos especialistas a demonstrar exatamente a mesma preocupação. Vamos ter, como nação, como povo, ter muito cuidado este verão, porque se costuma ser difícil, é possível que este verão seja ainda mais. Esperemos que não. Obrigada, Sofia Santana. Vamos voltar agora a Lisboa, onde a Daniela Magalhães tem estado a acompanhar o trabalho do encadernador Carlos Guerreiro. Eu acredito que existam crianças, jovens, que não sabem que existe uma arte de encadernar e dourar. E dourar, exatamente, e é isso mesmo que vamos ver agora um bocadinho. Isto é que é uma parte do procedimento que o Carlos gosta muito, não é? Exatamente, é um complemento do livro em si, de embelezamento, que é feito a quente. Ou seja, aquece aí, aquilo é o quê? Aqui está uma roda de fio, como há outras com vários desenhos, depende para o que seja. Neste caso é para fazer um enquadramento, uma moldura, digamos assim, de toda a envolvência aqui do livro. Como este livro tem uns cadernos assim menores do que outros, isto normalmente não se deve fazer assim porque fica em falso, tem que ser feito desta natureza assim, para ficar mais consolidado.
E agora o objetivo é quê? Fazer assim fazer umas um linhas, fiozinho. um fiozinho dourado, mas isto tem de ficar tudo muito direitinho, portanto, primeiro faz isto aqui Tem que está uma a fazer. marcaçãozinha que eu faço com o compasso, evidentemente. Deixa assim umas linhas, não é? Umas linhas só para que tem que controlar aqui a temperatura. E faz isso com o dedo, assim já tem os dedos que está queimado Pois, de encostar as coisas. pois, claro, então acabou de pôr água e puma! Já é um hábito. Já está habituadíssimo. Só para avisar a minha régia que eu fiquei sem escuta. Se me quiserem ligar novamente, estarão à vontade. Exatamente, não custa nada. Exato. Isto agora tem que se levar uma certa temperatura, não muito quente nem muito frio, é o QB, para que fique bem gravado. Portanto, é só controlar aqui um bocadinho a temperatura, já está. Depois volta ali a pôr na água. Como é que se chama esta ferramenta? É uma roda de fio, Roda de fio. chamada roda de fio. Então, Estou on. é colocado aqui uma reguinha. Porque isso tem de ficar mesmo muito direitinho. Quando é para fazer trabalhos de rodas lavradas, eu faço logo diretamente, manualmente, ou quando se fizer com um esquadro, eu tenho um esquadro próprio que é feito de madeira. Porque o caso do ferro pode estragar portanto, o aparelho. E então há que ter cuidado. Mas por causa do calor, em combinação com o ferro? O ferro, roçar no ferro pode estragar. E assim é diferente. E neste caso, este bocadinho de... Eu não sei como é que se chama essa... Este é até a película. É gravado assim para ficar bem gravadinho. Sempre com um bocado de força. QB também, não muita força, não é? Pois, porque senão também rasga aí a pele. Exatamente. E então é para ficar ali bem vincadinho. Fazer o quadrante todo. Então dá envolvência. Ou seja, volta a ser um trabalho de precisão e muita paciência. E depois no final é que faço os enquadramentos aqui, se falta ali um bocadinho ou coisa assim, para ficar tudo muito, muito certinho. Aqui Neste caso, isto não é ouro verdadeiro, mas também é possível fazer... Este até tem uma porcentagem de película. Muito pouca, mas tem. Então vou meter uma dessas no meu bolsinho e vou-me embora. Agora, o ouro fino é o ouro fino, portanto, dá outro acabamento. Como eu tenho ali, por exemplo, este livro que está aqui, todo ele é dourado a ouro fino. Aqui é feita quente, como eu fiz ali, tudo isto. E aqui nas folhas é feita frio. Ou seja, toda esta envolvência aqui destas rodas é feito a quente. E aqui frio. E isto é ouro fino. Este é mesmo ouro fino de 24 quilates. E neste caso nós fizemos assim um risco direitinho, mas ali vemos outras ferramentas que têm os vários padrões. Ali na parede vemos penduradas várias. Exatamente, sim. Carlos, e diga-me uma coisa, quem é que procura mais este tipo de serviços? Malta mais jovem, malta mais experiente? Malta mais experiente, mas hoje ainda há jovens que gostam de ler no livro, propriamente dito, sim. E então também vem aqui ter com o Carlos? Às vezes, os jovens, por exemplo, vêm cá por necessidade dos portfólios da faculdade, por exemplo, como outras pessoas. Há pouco até víamos ali um que o Carlos vai encadernar, que é uma combinação de revistas de banda desenhada, por exemplo. São revistas de BD. Podemos ver aqui... A pessoa fez questão de... Isto ainda está só no início, ainda falta o resto do procedimento, não é? Tudo cozidinho manualmente. Que nós a seguir também já vamos ali ver a Marília a cozer. E depois, a partir daqui, vai ser aparado o mínimo, sempre o mínimo possível. Sempre o mínimo possível. Carlos, muito obrigada. Eu vou ali agora falar um bocadinho com o seu aprendiz, porque o Carlos, entretanto, já vai deixando aqui um legado. E vemos aqui o José Manuel, que é engenheiro informático de formação, mas veio aqui parar já há alguns aninhos, não é? Exatamente. Eu sou engenheiro informático, portanto não tenho nada ligado a esta área, mas aqui há uns anos decidi não, o Chino das Belas Artes chamaram por mim. Eu fiz o curso de desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes e senti a necessidade de fazer os meus próprios diários gráficos, porque não encontrava cadernos, livros para desenhar, com papel aguarela, com formatos que eu queria, e então fui tentar fazer um pequeno workshop para começar a fazer os meus cadernos. E ou seja, para fazer os seus próprios cadernos tinha de aprender a fazê-los. E foi isso que o moveu. Isso fiz num workshop e comecei a fazer alguns. Depois, mais tarde, encontrei o Carlos e aprendi a fazer bem feito. Aprendi a fazer e aprendi a evoluir na encadernação, porque a encadernação não é só fazer uns cadernozinhos de folhas brancas, é muito mais. Como o Carlos vos explicou agora, a pele, o fazer trabalhos em pele é muito complicado. São muitos anos de prática, são muitos anos de
de fazer a mesma coisa, a mesma prática, de errar e se a pele é difícil, o dourar ainda é mais difícil. Exatamente. Portanto, assim que há... Que há pouco até me explicava que antigamente, dentro do fazer o livro, havia uma hierarquia quase, funções muito bem estabelecidas. Nas não é? oficinas grandes, e há uns vídeos nos arquivos da RTP que mostram isso, o dourador era o topo. Ficava num sítio fechado, cheio de segredos com os processos todos de dourar, porque na altura era essencialmente ouro fino que se trabalhava. E hoje, mesmo hoje, a maior parte dos encadernadores não fazem douração. O Carlos é dos poucos que faz as duas coisas. Sim. Muitos encadernadores enviam ao dourador, e ainda que eu conheço em Lisboa, ainda há 2 pessoas que fazem só douração. E o José também já vai aprendendo a dourar? Vou aprendendo e vou fazendo os meus livros também, portanto, vou ensaiando, vou Tem aqui um bom mestre, não é? Tenho um bom mestre. Como eu não tenho a ferramenta, porque a ferramenta para dourar é complicado, porque são muitos ferros, são muitas peças, são muitas coisas, e as coisas são caras. Então o mestre tem a amabilidade de me deixar usar a ferramenta dele, ele tem confiança em mim. Claro, é uma relação acima de tudo de confiança. Trago os meus livros aqui, eu estou aqui a acabar. Já agora, enquanto vemos aqui o José a terminar, o José está agora a colar aqui uma das suas pinturas. Eu tenho um livro que já está com a pele feita, com os nervos ou falsos nervos colados. E o livro vai levar agora o papel de guardas, com aquela cola que vemos ali. Com cola, sim. Pode ser ajudada esta cola, ou tradicionalmente na encadernação a cola feita com massa, com farinha, com a cola de farinha. Portanto, isto vai ficar aqui na capa. O livro na capa, e por dentro eu gosto de fazer isto. Na guarda. Usar o próprio papel marmoreado que eu uso para a capa nas próprias guardas. E este aqui também foi o José que fez. Os marmoreados são feitos por mim, sim. Isto foi também foram muitos anos de aprendizagem e de erros e de frustrações, porque isto não é fácil. Tentativa e erro é mesmo assim. Mas isto varia muito com o tempo, com a umidade, com o humor, com tudo. Tem com os muitos materiais. fatores. E consigo, e pronto, mas neste momento já consigo fazer estes papéis e vou usando os meus livros, para que estar a comprar papéis, se eu consigo fazê-los. Os papéis, posso dar outros exemplos? Vão ser usados noutros livros também. Também ficam todos lindíssimos. Exatamente. Enquanto o José abre aí e mostra lá para casa, falar só aqui um bocadinho com a Marília. A Marília que é esposa do Carlos, não é assim, Marília? É sim. Já há quantos aninhos? Há 21 anos. Há 21 anos já. Sim. E conheceram-se por causa dos livros. Foi. Por causa desta arte. Sim. A Marília, que faz a costura dos livros. A costura dos livros, que é um processo mesmo muito importante. Processo manual. Isto é tudo artesanal e é um processo muito importante porque é isto que mantém o livro coeso, não é? É. E como é que se conheceram, Marília? Eu ia lá fazer umas horas à loja lá no Bairro Alto. Foi aí que nos conhecemos. E foi assim que se conheceram. E foi aprendendo também, se calhar, muitas coisas também com o Carlos, que já fazia muita coisa. E assim o vosso complementam-se como casal e complementam-se também no trabalho, não é assim? Muito obrigada, Marília. Vamos deixar aqui, porque a Marília, vocês estão a ver estas pilhas de livros. Isto, cada um é um livro que vai sair aqui. Isto vai ser um livro de quantas páginas? 2.000 e tal, não é? Sim, são várias. E isto aqui são muitas horas de trabalho, novamente com bastante precisão. Muito obrigada, Marília, e bom trabalho. Que aqui toda a gente fica até mais tarde. Vemos aqui também... Nós estamos a andar aqui, já sabemos que isto aqui é uma oficina com várias ferramentas. O nosso Malcata está aqui a recuar para irmos onde? Para irmos ter aqui com o Sr. Carlos. O Sr. Carlos que continua no trabalho de dourar e a quem eu vou agradecer muito esta visita. E lá em casa, claramente, adoraram vir aqui até à sua loja. Loja que não tem nome. Eu já dei aqui uma ideia. O Encadernador. Pois, está um nome giro. É um nome giro, não é? Muito próprio. Logo se vê. Porque o trabalho aqui do Carlos, do José e da Marília vale por ele mesmo. E esta loja nem precisa de nome. Se calhar ainda fica mais especial dessa forma. É. Carlos, agradeço-lhe muito e agradeço acima de tudo que continue com este ofício. Sim. E espero que continue por muitos mais anos. Com certeza, desde que haja saúde, tudo bem. Exato, saúde e que venham cá trazer-lhe livrinhos. Mas isso há sempre, graças a Deus. Há sempre, não é?
Carlos, muito, muito obrigada. Obrigada. Também o Conta Lá gostou muito, de certeza que lá em casa também gostaram muito. E, portanto, se precisarem de restaurar um livro, de fazer até uma coleção, como vimos há pouco, aquelas revistas de banda desenhada, e quiserem ter isso tudo bonitinho e encadernado, já sabem onde é que têm de vir ter. Olha, por acaso não sabemos, Daniela. Tens que nos dizer a morada, porque eu fiquei super curiosa. Disseste Avenidas Novas, mas pergunta lá ao Sr. Carlos a morada precisa. Para nós podermos fazer-lhe uma visita. Eu sei a morada precisa. Rua Filipe da Mata, número 146, não é assim? Exatamente. Muito bem. É verdade. Isto, como a loja não tem nome, é assim que se vem cá ter. Rua Filipe da Mata, número 146. Obrigada, isto é aqui Daniela. muito perto de Sete Rios. É porque já não existem muitos. Como já não existem muitos encadernadores, estou certa que é um serviço que muita gente vai ficar satisfeita de saber que ainda pode encontrar, neste caso, na cidade de Lisboa. Um grande beijinho para o Carlos e para toda a sua equipa. Gostámos muito, muito, muito de aprender convosco. Obrigada. Obrigada, Daniela. Ora bem, nós gostamos de livros, vocês já sabem, aqui no Intercidades gostamos de livros, de pessoas e também gostamos muito de flores. E chegou o momento de falarmos de flores e de um negócio que nasce desta paixão pela floricultura. Imagens lindas da Florineve e comigo está a Anabela Araújo. Anabela, antes de mais, obrigada, porque o estúdio está, primeiro, a cheirar lindamente, não é? Não é que não cheire normalmente, mas hoje está a cheirar particularmente bem e está muito mais bonito, graças à sua presença aqui e das flores que trouxe para nos fazerem aqui companhia. Ainda por cima, a Florineve está no Montijo, que é onde nós também temos o nosso Conta Lá. Sabia que o nosso Conta Lá, a sede do Conta Lá também é no Montijo? Somos vizinhos. Não sabia, Pois curioso. é. Já estou a começar a ter informações importantes. É também. verdade, o Montijo é um sítio com muita coisa interessante a acontecer. E não é por acaso que a Florineve está no Montijo, não é? Um negócio que já tem, que vem de uma grande paixão, mas que já vem desde 1996. Já temos 29 anos. Espetáculo. Vamos festejar os nossos 20 anos para o próximo. Maravilha. Esperemos chegar lá com muita saúde e fazer uma grande festa. Claro que sim. Portanto, é um negócio realmente com muita paixão. O negócio começou assim pequenino. Como é que começou? Conte-me lá. Bem, a nossa história é muito curiosa porque o meu marido nasceu em Angola, o Vítor. Eu nasci na Madeira, sou madeirense. Já trazia as flores consigo? Pelo menos a paixão pelas flores, Sim. pelo menos aquelas flores e o carinho pelo jardim, pelas flores dos quintais, porque Certo. lá toda a gente... jardim autêntico, toda a madeira. gente tem muito esse carinho pela natureza. Eu acho que isso já é uma coisa muito genuína nossa, dos madeirenses. Então, portanto, conheci o Vítor quando eu fui cumprir o serviço militar na Marinha. No caso, era condutor. Estudámos à noite, conhecemos e criámos aqui o nosso primeiro contacto e uma paixão até hoje. Sim. Ele ofereceu-lhe flores? Ofereceu-me flores. Ofereceu-me flores. E sempre me oferece flores. Tão Por acaso, bom. é uma Por coisa... acaso isso é bonito. Eu vivo no mundo das flores, mas não sou aquela pessoa que usamos o termo
casa de ferreiro espeto de pau. Ainda Não. bem, porque Lá por em acaso estava a casa, pensar nisso. Não. Minha Porque casa imagina, é uma assim. pessoa tem um negócio de flores com o marido, depois nunca mais recebe flores. Não, isso convosco não acontece. Além de eu oferecer, eu também não consigo viver sem elas. Portanto, lá em casa elas têm que estar permanentemente. Mas é diferente depois, numa data especial, um dia diferente, receber um ramo de flores, Claro. não é? E também lhe oferece a ele, também ele Claro, pode, com certeza. também. Temos essa... Mas conte-me lá que eu gosto dessas histórias de perceber como é que as coisas começam. Então, nós começámos, o Vítor veio de Angola quando tinha 8 anos. Nessa altura, pelas dificuldades e por todo o contexto. todo o contexto que todos já sabemos, tinha 8 anos e então os pais procuraram um trabalho nas redondezas, eles eram do Norte, tinham uns familiares que souberam que estavam no Montijo e que estavam neste negócio das flores. Portanto, eles ficaram um ano a fazer outras coisas, mas nada fixo, e vieram então aqui para o Montijo procurar se estabilizar um bocadinho mais num trabalho mais fixo. Então, os pais do Vítor começaram numa empresa que é uma empresa ainda hoje existente e de grande nome, que é a Florisul. Ok. O senhor António Gonçalves era um senhor familiar ainda dos pais do Vítor, e criou ali uma oportunidade de trabalho para eles. Eles começaram com muito pouco, com muitas dificuldades, a vida estava a ser muito difícil, e foram pessoas sempre muito lutadoras. Os pais do Vítor sempre se ligaram muito àquilo que faziam, com muito empenho. O Vítor cresceu naquele ambiente, então desde pequeno, No meio das tratores, estudava, mas fazia... a paixão dele era mais o campo. Então, quando chegou a altura de ir para a tropa, ele nem queria sair daqui, de Lisboa, do Claro, do Montijo, Montijo. não queria se afastar, e até escolheu a opção de condutor para não sair, mas não teve essa sorte e foi parar à Madeira. Bem, Mas, por outro lado, teve sorte, não é? Não ficou feliz, mas a verdade é que este encontro esta foi a oportunidade de nos conhecermos e estamos muito felizes por termos tido esse encontro. Não é? E ele é que segue depois, então, essa oportunidade que os pais tiveram e depois acabam por fundar a vossa própria empresa. Infelizmente, o pai do Vítor faleceu depois de nós nos conhecermos. Nós só namorámos 8 meses, casámos em 1990. É sim mesmo uma grande paixão. E começámos, então, nessa empresa, desligámos numa altura que foi a saída, ou na altura, a construção da Vasco da Gama, porque nós éramos responsáveis por uma pequena quinta. Nessa altura, quisemos caminhar sozinhos, queríamos descobrir, porque nós, na altura, não tínhamos uma experiência muito alargada em muita variedade de flores. Praticamente eram só os cravos, as cravinas e a gipsofila, 2 ou 3 espécies. E eu gostava muito de poder ter a oportunidade de ter as gerberas, que é uma flor que eu adorava. Quando ia àquela empresa e via outras flores, eu ficava, uau, adorava ter. Também gostava de produzir, ter o contacto. Então, nessa altura, com muita dificuldade, nós quisemos nos lançar por conta própria. Na altura deixámos essa quinta, que era uma espécie de uma parceria que tínhamos com eles, nós explorávamos aquele espaço. Não era vosso, mas não era nosso, exploravam o exatamente. Como aquilo foi destruído, nós pensámos, não é hora, agarrámos nas madeiras e tudo aquilo que era possível para construir à nossa maneira. Começámos com hectare, na zona do Seixalim, ali junto do terminal fluvial do Montijo, do Seixalim. Era uma zona muito distante e difícil de acesso. Mas era tão diferente agora, era não é? Era tudo diferente. A estrada de terra batida, cheia de buracos, era horrível. Enfim, mas nós começámos ali e o nosso negócio começou com 1 hectare. Hoje temos cerca de 25, 27 hectares. Literalmente floresceu. Sim, literalmente. Foi muito giro. E o mais bonito do florescer foi começarmos a conhecer um negócio, algo que nós não conhecíamos bem, embora eu já fosse uma pessoa ligada à agricultura. Os meus pais sempre tiveram agricultura um bocadinho diferente, não é? Não tive dificuldade em encarar o campo, a terra e tudo isso que eu gosto muito. As mangas e... Adoro flores, portanto também não foi muito difícil. A parte do negócio, também a comercialização, também era algo que o meu pai fazia, assim um bocadinho naquele estilo mais antigo, mas que também já tinha um pequeno aprendizado. O Vítor gostava mais de estar na construção das estufas e dos novos terrenos e tudo isso. Procurei os primeiros contactos para vender as primeiras flores, agarrei numa carrinha, vim para aqui para as redondezas, procurar floristas. Entretanto, partilhei essa ideia com uma pessoa da família que começou a fazer a distribuição e eu fiquei realmente na parte comercial e na parte das estufas. Nossa empresa foi crescendo, fomos juntando pessoas, algumas vieram connosco dessa antiga empresa, ainda hoje fazem parte da nossa equipa.
Portanto, começámos com 5 trabalhadores, hoje temos 130. É tão bonito quando é assim, É não muito é? bom, é muito bom. Mas, Anabela, eu percebi-me, entretanto, que o Montijo também tem ele próprio particularidades climatéricas que são espetaculares para as flores, não é? Isso foi a parte muito aliciante. Nós, quando pensámos fazer um projeto juntos, o meu marido ainda pensou, vamos para o norte, não há lá floristas, não há produtores. Mas depois refletimos muito bem. Não, se esta zona é propícia, tem um clima, tem um microclima, de facto, muito, muito apetecível para a produção de flores, e se os produtores ali estavam, é porque a zona realmente era favorável. Por isso é que o Montijo é a capital da flor. Pois é. É a capital da flor, não pelas ruas floridas, provavelmente ainda temos muito que fazer por isso. E devíamos fazer. Muito. Agora nós muito. também. Nós gostávamos muito que o Montijo tivesse outra receptividade nesse sentido, mas a nível Mas pelas suas condições para que elas floresçam. Sim. Agora, as nossas áreas de estufas são muitas, as nossas, dos nossos colegas produtores ali da região, porque realmente é um clima favorável. Anabela, estava nervosa para quê? Eu disse-lhe, quem fala sobre o que gosta e sobre o que sabe dá sempre uma boa entrevista. Sim. Foi um gosto enorme conhecê-los. Muito obrigada. Conhecer, porque também sinto que conheci um bocadinho através de si o seu marido. Fala com uma grande amor e paixão sobre o negócio e sobre ele. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. É quando a pessoa sente que está tudo ali no sítio certo. E vamos fazer-vos uma visita. Nós também, não é? Temos os vizinhos ali no Conta Lá, temos que vos visitar. Então, seria um enorme prazer, porque ver as imagens é maravilhoso. Mas estar lá ainda é melhor. Passear naquele mundo florido ainda é melhor. É Vamos fazer isso com certeza. Muito obrigada também. Está bem? Muito obrigada. Obrigada, Anabela. Queria deixar aqui este raminho de cravos vermelhos, porque estamos aqui próximo do 25 de Abril e nós temos sempre estas datas temáticas. Em breve teremos o Dia da Mãe, outras flores, mas queria deixar este ramo. Muito obrigada. Todo gosto. Sabe que eu vou depois, no final do programa, distribuir pela minha equipa. Com certeza. Porque os cravos e a liberdade são sempre para se distribuir e para se partilhar. Tenho e para a certeza se que são merecedores e são fico muito todos. feliz de poder... Um ao outro. Estou a brincar, não são todos. Obrigada, Anabela. Muito um beijinho obrigada. enorme. Muito obrigada. Foi mesmo um gosto. Tá, muito obrigada. Ora bem, já falámos de flores e agora voltamos aos livros. Voltamos aos livros com aquela que é uma das nossas musas da literatura. Em Arganil está a Tamara Simão, a nossa querida Tamara, que hoje quis assinalar o dia do nascimento de uma das suas grandes paixões. Podemos dizer isto assim, eu não estou errada. William Shakespeare é uma das tuas grandes paixões, certo, Tamara? Olá Rita, sim, hoje finalmente vou falar-vos sobre o meu grande amor, William Shakespeare. Bora, força, quero ouvir, estou desejosa. Sim, então hoje, como tu muito bem disseste, Rita, celebramos o Dia Mundial do Livro, mas também celebramos o nascimento desta que é uma das figuras mais emblemáticas da literatura universal. Um homem que escreveu sobre temas que ainda hoje nos são tão próximos e por isso é que centenas de anos depois as suas peças continuam a ser lidas, interpretadas, reinterpretadas. Amor, ódio, fragilidade humana, todas estas emoções são-nos próximas, mas às vezes tão difíceis de expressar. E ele conseguiu fazer isso de uma maneira absolutamente extraordinária. Hoje eu decidi trazer-vos 3 peças que são das minhas favoritas. Eu já li as peças dele todas, algumas mais do que uma vez, mas hoje decidi trazer 3 que são das minhas favoritas, não a favorita, que é o Hamlet, mas 3 que eu acho que são indicadas para alguém que queira começar a ler Shakespeare e não sabe muito bem por onde, ou alguém que tenha algum receio. Então vamos lá. A minha primeira recomendação é Macbeth. E Macbeth foi também a minha primeira experiência com Shakespeare. É uma das peças mais assombrosas do bardo, mas é também das mais pequenas e por isso é que poderá ser ideal para começar a ler Shakespeare. É também das peças que tem, ou é a peça que tem, uma das personagens mais icónicas da literatura, uma das personagens femininas mais icónicas da literatura, a Lady Macbeth. Exatamente. E eu já adaptei esta peça com as minhas alunas e fiz precisamente um ponto de vista segundo a Lady Macbeth. Mas a história original é um nobre guerreiro escocês que após uma batalha vitoriosa tem um encontro peculiar com 3 bruxas que lhe fazem uma espécie de profecia, ele acha que é uma profecia, de que um dia será rei, que chegará ao trono. Ao contar isto à sua mulher, ela instigou, ela literalmente manipulou a que se apresse, que esta profecia se concretize o mais rapidamente possível e para isso ele tem que sujar as suas mãos com sangue, como quem diz, tem que matar tudo e todos, o que for necessário para chegar ao trono. Portanto, é uma peça sobre ambição e muito sobre o pesar da nossa consciência, mas é também, e é aqui que eu gosto de explorar, de imaginar,
eu acho que é uma peça sobre o medo que os homens têm de uma mulher poderosa. Se nós pensarmos que Shakespeare escreveu esta peça quando o rei Jaime I estava no trono, filho da Maria, rainha dos escoceses, que foi executada pela sua prima Elizabeth I, percebemos que o rei Jaime cresceu e esteve no trono muito à sombra destas duas grandes figuras femininas. E, portanto, talvez este assombro do rei Macbeth seja também um espelho do assombro do rei Jaime. Outra curiosidade também muito interessante. Boa interpretação, como sempre, Sim. Tamara. Outra curiosidade também muito interessante sobre esta peça é que o próprio rei Jaime também fez uma espécie de perseguição à feitiçaria, às bruxas. E aqui é que encontramos o gênio de Shakespeare. Ele não podia propriamente criticar a sociedade em que estava inserido, Claro. senão, coitadinho, mas ele conseguia ao mesmo distanciar-se e fazê-lo de outra forma. E é isso que ele faz precisamente nesta peça. Ele fala, ele comunica com as ideias do monarca, mas fala contando uma história onde um homem fraqueja, onde um homem é fraco ao lado de uma mulher extremamente poderosa. E é isto que eu adoro nesta peça. Só podia. Agora... Sim, agora a próxima peça não precisa de grandes introduções. Romeu e Julieta, uma das peças mais famosas de todo o mundo, a história de amor se calhar mais famosa de todo o mundo, e é aqui que também está a polémica, porque há quem diga que esta peça é uma peça sobre amor, há quem diga que é tudo menos sobre amor. Eu gosto de me colocar ali no meio e dizer que é uma peça que fala de uma forma muito bonita sobre o amor, tem descrições lindas, eu adorava um dia ter tempo para decorar tudo, a peça de uma ponta à outra. Mas efetivamente ela vai muito mais para além do amor. Temos dois jovens que se apaixonam muito repentinamente, de forma fugaz, mas também representam um bocadinho da juventude e da adolescência. De famílias rivais, e portanto aqui é que está o cerne da obra. São duas famílias rivais e que portanto não permitem que estes jovens estejam destinados ou que fiquem juntos no final da peça. É um ódio que é tão antigo que já ninguém percebe onde é que ele nasceu, qual é o motivo destas famílias se odiarem tanto. E mais uma vez, isto é uma realidade que nós ainda podemos transpor para a nossa sociedade hoje em dia e não precisamos de ir aos grandes conflitos mundiais em que também debatemos constantemente, mas afinal onde é que este conflito se originou? Não precisamos de ir tão longe, se bem que é um bom paralelo. Mas tu já viste, Tamara, que todas as novelas da atualidade, de todos os canais, de todo o mundo, partem deste princípio básico de Shakespeare, do Romeu e Julieta, que é por norma, a família, ela é rica, ele é pobre, a controvérsia entre as famílias. E isto vem de Shakespeare, das mais variadas. Ele provavelmente, com algumas obras, ficaria muito desapontado. Mas, de qualquer forma, a inspiração está lá. A história original é dele. É isso mesmo, e por isso é que esta peça também não precisa de muitas explicações, só dizer que efetivamente é mais uma peça que, mesmo retirando este contexto amoroso, pode muito bem ser transposta também para a nossa realidade. E por fim, eu há 2 anos adaptei o Romeu e Julieta também com as minhas alunas, o ano passado adaptei Otelo também segundo uma perspectiva feminina, e a próxima peça é precisamente Otelo, que é uma peça que fala sobre violência, sobre ciúme, também sobre racismo, mas já me estou a ouvir em eco. Desculpem. Ai, desculpa nós. Vou tentar continuar. Tá bem. Mas é uma peça que fala muito sobre a condição feminina e é isto que eu gosto nesta peça e foi nesta ideia que eu peguei com as minhas alunas o ano passado. A ideia é Otelo, um general também muito adorado, negro, apaixona-se por uma mulher branca, Desdémona. E o primeiro conflito da peça é precisamente este. Um homem negro que se apaixona por uma mulher branca só pode ser feitiçaria. Uma mulher branca apaixonada por um homem negro só pode ser feitiçaria. Desdémona tem que intervir logo no início da peça em defesa do seu marido e dizer que está apaixonada porque as palavras de Otelo são belíssimas, as histórias que ele lhe conta são belíssimas e tem tudo a ver com ensinada com feitiçaria. Portanto, logo aqui temos um tema muito forte no início da peça sobre, obviamente, racismo. Quando esta questão fica resolvida, entra então o mestre, uma das personagens mais maquiavélicas que Shakespeare escreveu, o Iago. E ele vai começar a colocar sementes de desconfiança na cabeça de Otelo, tudo no que diz respeito à fidelidade de Desdémona, que é completamente inocente. O grande problema desta peça é
todas as personagens femininas sofrem nas mãos dos homens. Todas elas fisicamente, verbalmente. Exatamente. Não há um único homem que seja bom para as mulheres da nossa peça. E o que é que eu gosto nesta peça? É que há uma realização, há uma percepção disto por parte das personagens femininas mais para o final da peça. É quase que como se elas percebessem que isso é o elo que as une, que é esta sociedade machista, preconceituosa e patriarcal que as faz, de certa forma, encontrar alguma força e resistência. Pelo menos foi isto que eu tentei fazer com as minhas alunas e eu acho que nós fomos muito bem-sucedidas. É uma forma tão bonita de nós até abordarmos estes temas com os nossos jovens. Foi esta a minha ideia com as minhas alunas e eu acho que foi bem conseguida. Por outro lado, como tu estavas muito bem a dizer, é uma peça que trata o ciúme e de uma forma, em forma de alerta também. A forma como a nossa própria mente às vezes pode ser o nosso maior inimigo e por isso é que eu adoro absolutamente, porque todos estes temas, vejam, uma peça riquíssima, racismo, violência, o poder das mulheres. Esta peça tem que ser lida por toda a gente. Oh, Tamara, tu já viste o que é um gênio absolutamente à frente do seu tempo? Que, é mesmo. Meu Deus, que projetou e que teve a coragem de abordar temáticas que na altura as pessoas nem as percepcionavam como nós agora conseguimos fazer esta segunda leitura. Exatamente. E por isso é que os textos continuam a ser obras de arte absolutamente extraordinárias e de uma atualidade incrível. E olha, miúda, eu ficava aqui a ouvir-te a tarde toda. Já te disse que eu sou também tua ficava fã. aqui a tarde toda a falar sobre isto. Não me vou repetir, sou tua fã. Obrigada. Beijinhos, Tamara. Um grande beijinho, minha querida. Olha, bom Tchau. 25 de Abril. Bom 25 de Abril. Beijinho. Beijinho. Extraordinária, extraordinária, Tamara. Bom, vamos fazer agora um curto intervalo. Andámos aqui entre viagens, pessoas, flores, livros e vamos continuar a nossa conversa na segunda parte. Vamos falar sobre animais misteriosos, cerâmica, sobre cultura e vamos fazer aqui uma conversa com a cantora Márcia. Até já. Ai, que programa tão gostoso. Gosto desta palavra, gostoso. Sim, em brasileiro fica mais giro. Regressamos agora de uma curta pausa e vamos regressar a Aveiro, onde está o Hugo Santos Gonçalves, que está a ver todos os detalhes de como é que se prepara esta maratona da Europa em Aveiro. Boa tarde, Rita. Estamos em Aveiro, onde este fim de semana vai acontecer a Maratona da Europa. Esta que é uma maratona que é dividida em várias provas, desde a caminhada de 5 km até à maratona de 42 km, e é um evento que de facto não seria possível fazer sem voluntários. Comigo tenho Dani Amorim, que é da Escola Profissional de Aveiro. Dani, quantos voluntários é que a Escola Profissional de Aveiro, portanto, conseguiu juntar para este evento? Olá, boa tarde. Portanto, iremos participar neste evento com mais de 100 alunos, juvenis e júniores, como nós denominamos na nossa escola. Portanto, o voluntariado é uma das traves mestra do nosso compromisso educativo. Inclusive, este ano criámos algumas brigadas, as Brigadas dos Bons Vizinhos, a Brigada Verde, a Brigada dos Capitães de Equipa, a Brigada de Equipa de Socorro, e que temos feito algum trabalho de voluntariado com algumas entidades, no Banco Alimentar, no Agora Aveiro, entre outras, e, portanto, é mais um evento em que será ótimo para os nossos júniores, para os nossos alunos do curso de Técnico de Apoio à Gestão, colocarem em prática o que vão fazendo no curso, mas de todos os outros cursos é uma oportunidade de facto, desenvolverem estas atividades de voluntariado e de promover este tipo de auxílio e de interação na comunidade, pois a Escola Profissional de Aveiro é uma escola que trabalha e que está em conjunto com a comunidade. Portanto, o voluntariado é também uma forma de, ganhar experiência para depois o futuro e o próprio mercado de trabalho. Precisamente, portanto, muitas vezes poderão ser integrados no mercado de trabalho em empresas que têm questões de responsabilidade social e que têm eventos e iniciativas onde é apelado a este voluntariado. É uma forma dos nossos alunos já começarem a ter contacto com essa realidade. Ao mesmo tempo, estamos a criar aqui um perfil de aluno e de profissional, um dia mais tarde, em que estas competências são tanto ou mais importantes como as competências técnicas e, portanto, na nossa escola tentamos trabalhar e dinamizar este tipo de soft skills também. É, portanto, muito importante esta parte para a vossa escola.
Sim, para nós é vermos que conseguimos estar em conjunto e a trabalhar em rede, em parceria, ao mesmo tempo permite aos nossos alunos criarem contactos, estabelecerem eventualmente futuras oportunidades de emprego, dar-lhes alguma experiência de trabalho, não só da atividade em si, neste caso da maratona, mas também de toda a logística, de toda a gestão, como é que é planear, organizar, finalizar um evento desta envergadura e, portanto, é também uma oportunidade para eles de crescer a nível profissional. E que vamos conhecer agora um bocadinho melhor a Escola Profissional de Aveiro. Que cursos é que os jovens podem encontrar nesta escola? Portanto, a Escola Profissional de Aveiro tem a sua sede aqui em Aveiro, aqui perto do local onde nos encontramos neste momento, e temos também o polo em Severo de Voga. Portanto, no nosso polo em Severo de Voga temos os nossos cursos profissionais e também cursos de Educação e Formação para tirar no 9º ano, mais ligado às tecnologias, portanto, a manutenção industrial, a soldadura, as energias renováveis, a eletrónica, a automação, instalações elétricas. Aqui em Aveiro, na nossa sede, temos também cursos de Educação e Formação para tirar o 9º ano e cursos ligados aos serviços. Portanto, temos cursos profissionais de comunicação e marketing, relações públicas e publicidade, o curso de gestão e administração, ação educativa, animação e mediação comunitária e o desenvolvimento de software, portanto, cursos mais ligados aqui aos serviços. Muito bem. E quem quer fazer parte da vossa escola, como é que deve fazer? Olha, iniciámos precisamente na semana anterior já o processo de inscrições e matrículas para o próximo ano letivo, portanto podem consultar a nossa página, epa.edu.pt, onde temos divulgada toda a nossa oferta formativa, consoante a condição que o aluno se encontra atualmente, se já tem ou não o 9º ano, para tirar então um CEF ou um curso profissional e teremos todo o gosto em receber o aluno, a família nas nossas instalações. Podem telefonar-nos também, tirar dúvidas, visitar a nossa escola, as nossas instalações, conhecer o nosso projeto educativo, de maneira a ver se temos certamente uma resposta, uma solução para as ambições e para o perfil e a vocação do candidato ou do futuro aluno. E este fim de semana, cá estarão os vossos alunos a fazer parte desta Maratona da Europa. Exatamente, cá estaremos, também acompanhados por algum pessoal técnico, alguns técnicos especializados, a dinamizar um stand, a divulgar a nossa oferta formativa, onde também vão mostrar alguns projetos que eles desenvolveram nas suas sessões de trabalho, nas suas aulas, e portanto podem conhecer o que é feito um bocadinho nos vários cursos que estarão representados no nosso stand. Muito obrigado, Dani. De facto, a Maratona da Europa acontece este fim de semana aqui em Aveiro. A região toda vai estar ligada pela prática desportiva e o Conta Lá também cá estará. É isso mesmo, para acompanhar no Conta Lá. Ora bem, chegou o momento de vermos o que é que o Gonçalo Soeiro, que nós adoramos, que é mais conhecido nas redes por Turtledex, anda a descobrir, que ele descobriu mais um bicharoco neste nosso Portugal. Ora vejam. Um seguidor do canal estava a dar uma volta de carro tranquilo em Carregal do Sal, no distrito de Viseu, quando de repente lhe apareceu à frente um mamífero misterioso. Ainda ele conseguiu tirar estas fotos, o que ajudou a confirmar a 100% que animal é este. E o animal do vídeo trata-se de uma gineta, que é um mamífero lindíssimo que temos no nosso país, tem uma grande distribuição pelo nosso território nacional e que muitas vezes é confundido com um felino. As pessoas pensam que a gineta é um felino, mas na verdade não é. Este animal pertence à família Viverridae, que é a mesma família pela qual a civeta do café pertence. E bom, aqui a nossa amiga gineta é muito ágil, tem um corpo alongado, uma cauda comprida e tem uma coloração, uma pelagem acinzentada com umas manchas escuras. Tem hábitos principalmente noturnos, o que acaba por dificultar um pouco a sua observação, o seu avistamento e alimenta-se de uma grande variedade de animais, de pequenos animais essencialmente e também de frutos. Olá, Gonçalo! Olá, Rita! Estás bem? Tudo bem? Oh, Gonçalo. Eu estou bem, e tu? Também estou bem, ficámos aqui muito surpreendidos. Tu acreditas que eu, quase aos 50 anos, é que descubro uma gineta? Eu não conhecia este bichinho, ficámos muito encantados. É verdade, por acaso é um animal que me espanta um pouco, porque é muito fofo e quase nunca... não é muito mencionado no nosso país. Há muitas pessoas que nem têm a noção que este animal existe. Não é? Mas existe. Mas antes de irmos ao animal, explica-me lá uma coisa. Tu tens assim uma espécie de olheiros de bicharada que te vão enviando os vídeos, é? É verdade. Eu neste momento tenho muita sorte, porque tenho muito pessoal que acompanha a página e que gosta e que me manda vídeos, às vezes para me fazer questões, para perguntar que espécie é aquela, ou para me perguntar algumas características do animal, ou então mandam mesmo para fazer vídeos. Então é algo muito fixe, ou seja,
eu posso dizer que sim, são uma espécie de olheiros aqui do canal, que me ajudam. Claro. Pessoas que, pronto, que gostam do meu trabalho e que mandam assim vídeos aleatórios e eu depois vejo se posso aproveitar o conteúdo para fazer vídeos, o que é muito fixe. E nós estamos sempre a agradecido. acompanhar a tua página e sempre a pedir-te para vir aqui detalhar mais um pouco daquilo que tu vais ensinando através do teu Instagram. Ora bem, então vamos lá falar desta gineta. É muito difícil de encontrar porque esta rapariga, ela é uma gineta, eu agora chamo-lhe rapariga porque não faço ideia se ali está uma gineta ou uma gineta macho, é assim que se diz? Boa pergunta. Sim, claro. Acho que ginete também não é muito comum dizer, não. É uma gineta. Mas sim... Olha, mas este bicharoco, portanto, ele gosta mais da noite, por isso é que é muito difícil de avistar, é isso? É verdade. Apesar de ser encontrado do Minho até ao Algarve, não é assim muito fácil de ver porque tem hábitos principalmente noturnos e crepusculares, depois é muito ágil, trepa muito bem, é muito esquivo, não é fácil de ver. É um mamífero, porém, e parece um gato, mas não é um gato, não é um felino. Parece muito um gato, exatamente. Quando nós olhamos de repente faz muito lembrar um gato, mas exatamente não é um felino, é um mamífero ali da família dos Viverridae, que são basicamente assim uns mamíferos muito fofinhos, têm estes olhos bem grandes para conseguirem ver bem à noite, digamos assim, e é da mesma família da civeta do café, que eu não sei se alguma vez ouviste falar. Não, como é que é? Diz lá? Civeta do café, ou civeta asiática da palmeira, acho que é assim em português. Café. As coisas que tu me ensinas, rapaz. Exatamente, não, mas agora vou-te dizer uma coisa que ainda é mais polémica, é que essa tal civeta, as fezes desse animal são utilizadas para fazer o café mais caro do mundo, ou seja, que é o Kopi Luwak, ou seja, há pessoas que apanham os grãos do café, retirando das fezes da civeta para depois fazer um café que é extremamente caro e que as pessoas pagam, e caro, para Gonçalo, o governo. vamos reformular, portanto... É verdade. As fezes do bicharoco lá dentro têm o melhor café do mundo. Agora foi aqui uma informação muito complexa do nada, digamos assim, paralela, mas já que estamos a falar desta família que não é muito conhecida, a família Viverridae, faço aqui a publicidade a estes bichos, não é? Que não são muito falados, mas que sim, mas pronto, falando um pouco então, para deixar isto assim em águas de bacalhau, digamos assim, o que é que acontece? Essa tal civeta, e não gineta, a civeta do café, civeta, exato. Ela alimenta-se muito de frutos. E depois, no habitat natural, alimenta-se do fruto do café e depois os grãos de café não são totalmente digeridos no seu tubo digestivo, digamos assim. Então o que é que acontece? Os grãos de café acabam por sofrer ali uma certa transformaçãozinha de leve e supostamente, eu nunca provei o café, mas supostamente sofrem ali uma alteração especial no sabor, ficam com um sabor especial e depois vão basicamente às fezes da civeta a buscar esses grãos de café para depois produzir o Kopi Luwak, que é o café mais caro do mundo. Isto é mesmo muito estranho, mas é uma coisa incríveis, é só o que eu te posso dizer. É verdade. Mas falando agora da nossa amiga Gineta. É mais pobrezinha, mas também é uma boa rapariga. É mais pobrezinha, coitadinha, e por acaso é um animal muito curioso, porque não se sabe muito bem como é que ela chegou ao nosso país. Há artigos científicos que dizem que realmente colonizou o nosso país de forma natural. Isto porquê? Porque essa família Viverridae é uma família da África subsaariana. Não é uma família que é encontrada na Europa, com exceção desta única gineta, desta única espécie, gineta. Portanto, há artigos que dizem que a espécie conseguiu passar o Estreito de Gibraltar e chegar a... Olha, agora já não conseguia. O de Gibraltar ainda conseguia. O de Gibraltar ainda, o Trump ainda não embirrou com o de Gibraltar. Este ainda podia passar. Pois ainda não o fez. E depois há outra teoria, que é que a gineta foi trazida pelos árabes em tempos históricos e depois acabou por colonizar o nosso país e já existe cá há muito tempo. É o mais possível que seja isso, não é? É possível. São aqui duas teorias. E por isso é que a gineta é considerada hoje não uma espécie exótica, mas sim uma espécie naturalizada, porque já está cá há tantos milhares de anos que se adaptou bem aos nossos ecossistemas e pronto, e é uma espécie protegida, digamos assim. É uma espécie que compõe a nossa fauna e os nossos ecossistemas, o que é algo muito engraçado. E ela come frutos e animais e que bichinhos é que ela come? É verdade. Ela alimenta-se principalmente de animais, ela adora comer animais. Às vezes recebo algumas queixas, pessoal que manda mensagem que tem galinheiros e que tem câmaras de fotoarmadilhagem e vê realmente que de vez em quando uma gineta vai lá comer um franguinho ao outro, faz parte, os animais selvagens não precisam de comer. Claro, ela, coitada, tem que sobreviver, não é? Claro que sim. Ela adora animais, ela adora comer outros pequenos animais, pode comer pequenos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, enfim.
uma catrefada de animais e depois também acaba por se alimentar também de frutos, tal como a nossa amiga civeta, que nós falámos há pouco. Portanto, basicamente alimenta-se maioritariamente de animais, mas também se pode alimentar de frutos. É muito gira a gineta, tem assim um aspecto bastante diferente. Eu confesso que, provavelmente, eu agora também por causa de ti, eu ando sempre atenta, cada vez que faço passeios no campo, a ver se encontro algum bicharoco para te trazer para que tu analises. Tu já me disseste que ela pode estar um bocadinho por todo o território, mas há assim algum sítio que se saiba que ela gosta mais do país? É sim, tem em Sintra, é sim. Não há assim muitas zonas localizadas, porque por acaso aqui a gineta é um dos bichos mais comuns de mamíferos que nós temos no nosso país. Não há assim áreas do nosso país onde haja assim uma maior abundância da espécie, digamos assim. Está muito bem distribuída. Claro que em zonas menos urbanizadas há uma maior possibilidade de encontrarmos uma gineta, mas estes animais gostam principalmente de zonas com árvores, porque são excelentes trepadoras, gostam de se abrigar em árvores, gostam muito de sobreiros, gostam muito de se esconder em abrigos de sobreiros, o que é algo muito interessante. Portanto, se alguém andar por aí, tiver o objetivo ao andar por aí de encontrar uma gineta, uma boa possibilidade de encontrar é em zonas arbustivas. As zonas com árvores são realmente zonas que ela gosta. Gonçalo, mas se encontrarem uma gineta, vamos dizer aquilo que dizes sempre em relação a todos os animais. Claro, deixem-na estar, não é? Claro. Na sua vida. Deixem-na estar, não a chateiem muito. E por acaso há aqui uma curiosidade. Agora que falaste nisso, já foram encontradas algumas ginetas em algumas zonas do país, por acaso agora não me recordo bem quais, próximas de zonas urbanas e de restaurações, em que as ginetas se aproximam das pessoas a pedir comida. O que é algo, que eu não sou muito adepto, mas que tem vindo a acontecer em algumas zonas. É algo que nos indica que nós, seres humanos, estamos a ocupar espaços que não são nossos e a destruir outros que são dos animais, e depois eles têm que ir procurar alimento perto de nós. Mas é como tu disseste, é deixá-los sossegadinhos e viva a deixá-los ir à sua vida, que é aquilo que eu digo sempre. É giro observar, tirar uma foto e tal, mas depois deixar os animais irem à sua vida, que é aquilo que nós devemos fazer sempre. Sempre. Gonçalo, olha, adorei mais uma vez. E já te vou dizer que eu já andei lá a ver na tua página e já tenho encomendas para a próxima semana e para a outra. Aviso-te já. Mais um? Pois. Tá bom. A culpa é tua, tu é que andas sempre aí a descobrir bichos giros e nós aqui gostamos muito de tratar dos assuntos da natureza. São os olheiros é que começam a enviar coisas e eu, tenho que fazer, não é? Obrigada, Gonçalo, um beijinho grande. Então vá, Rita, obrigado. Beijinhos, até à próxima, obrigada. Até à próxima. Ora bem, na próxima paragem vou dar-vos a conhecer alguém que sonhou tirar curso de Belas Artes, mas pelo destino licenciou-se, fez um mestrado em, Rita, concentra-te, em artes plásticas. É mais um talento das Caldas da Rainha. O que é que eu vos posso dizer? Nós já não sabemos como é que devemos de caracterizar as Caldas da Rainha, porque, quer dizer, os artistas vêm todos das Caldas da Rainha. Ora veja, foi lá que ele descobriu a sua verdadeira paixão. Caetano de Oliveira é um dos nomes mais interessantes da arte contemporânea portuguesa. Entre a pintura e a cerâmica, o trabalho do artista cruza escultura, design e imaginação, criando peças únicas, cheias de personalidade e identidade. É na cerâmica que a sua linguagem se torna mais reconhecível. Desde peças com pés de pato, já uma imagem de marca, até às jarras, taças e objetos escultóricos moldados tanto à mão como na roda, revelando um domínio técnico muito particular na precisão das formas e no equilíbrio de cada peça. O mais curioso é precisamente este contraste. Peças elegantes e sofisticadas, assentes em bases irreverentes, que surpreendem ao primeiro olhar e despertam imediatamente a curiosidade. No conjunto, o seu trabalho constrói um universo visual muito próprio, onde a técnica e a identidade convivem com uma naturalidade rara. Olá, Caetano. Olá. Obrigada por teres vindo ao Intercidades. Eu Como que estás? agradeço. Bem disposto? Sim. Olha, vens aqui mostrar-nos um bocadinho da tua arte, mas antes eu quero perceber um bocadinho do teu percurso, porque eu achei muito curioso que tu foi um bocadinho uma tristeza da tua vida de não teres entrado em Belas Artes que te fez depois ir para as Caldas da Rainha, não foi? Conta lá. A vida tem estas coisas que às vezes tira-nos o tapete e ainda bem que isso é assim que aconteceu. Foi por uma questão de média, porque era para entrar em pintura e não tive média para isso. Tive que repetir o Exame Nacional de Desenho e depois entrei na segunda fase, mas nas Caldas da Rainha, na ESAD.
Como tu disseste, é uma escola, de facto, de muitos talentos. Espetacular, é um viveiro de talento, é Eu me lembro incrível. agora aqui, de repente, o Pedro Mafama. E tantos outros. Não outros, imaginas a quantidade de gente que já se sentou nessa cadeira e que me diz: bom, eu estudei nas Caldas da Rainha, sempre artistas, sempre. É muito. Acho que as Caldas da Rainha deviam ter uma medalha de mérito pela quantidade de artistas que já. É E toda a verdade. gente me diz assim: fui tão feliz nas Caldas da Rainha a estudar. Sim. Também foste? Fui muito feliz, sim. Eu saí aqui de Sintra com 18 anos, sem saber quem era, e vou-me descobrir nas Caldas. Tão bom. E Isso é bom. foi ótimo, sim. Porque ainda por cima, depois, se calhar como tantos outros estudantes, tiveste que partilhar habitação Sim, com outras pessoas sim, e é sim. sempre aquela melhor fase da vida em que está tudo a acontecer, não é? Por acaso lembro-me no dia em que a minha irmã mais velha me deixou lá nas Caldas, eu fui parar à residência ainda, residência masculina, lembro dela me ter deixado lá na residência, foi-se embora. Aí havia de separação de género? É um edifício para a ala masculina e outro edifício para a ala... Coisa tão antiga. É um bocadinho, se calhar, nesse aspecto. Sim. E lembro-me de eu ter ficado sozinho pela primeira vez, ao meu destino, o que é que eu vou fazer agora? E sentei-me na cama e fiquei a pensar, se calhar vou dormir. E dormi até ao dia seguinte em que tinha aulas. Não sabia o que é que havia de fazer. Portanto, para vez que fui tão imaturo para lá, era com 18 anos. Tinhas 18 anos. Tinhas 18 anos. E tu também assumes uma coisa que eu acho muito interessante, que tinhas tu próprio um certo preconceito com a cerâmica. Ah, sim, é verdade, sim. Vamos falar sobre isso, porque olha, eu descobri que havia um preconceito com a cerâmica ao ler esta pesquisa para te entrevistar, porque para mim a cerâmica é uma arte tão nobre como outra qualquer, mas tu na tua cabeça não achavas que a pintura que era a arte nobre, não era? Exatamente. Olha, obrigado por dares esse espaço para eu falar sobre Claro. isso, porque há uma ideia de que, eventualmente, a cerâmica, o azulejo, são todas artes menores. No sentido de que são associadas aos artesãos. Mas porquê é que um artesão há de ser menor? Exato. Pronto, e eu, de alguma forma, fui contaminado por esse discurso. Foste. Nas Caldas, eu também acredito que nas Belas Artes em Lisboa também se tem esta ideia de que a pintura, a escultura são as artes sagradas, não é? Há um respeito, há um legado, há toda uma escola. É como um bocadinho o balé clássico e os outros tipos de Talvez, dança. sim. Não deixam de ser todos absolutamente extraordinários, são diferentes, Sim, não é? exato. E, de facto, eu fui contaminado por esse discurso e o que é curioso é que eu sempre quis também ser pintor, era essa a minha ambição, e acabo o mestrado com essa ideia. Só que, curiosamente, tive uma cadeira no mestrado em que nos convidava a frequentar outras oficinas que não aquelas que nós estávamos habituados. E, de facto, eu fui porque andava a representar nas telas azulejos, foi-me fácil chegar à oficina de cerâmica. O que é certo é que depois ficou cá em mim um desejo para explorar mais tarde. No fundo, adoraste, mas ficaste assim, eu não posso adorar isto, porque dizem-me que a pintura é a cena, não é? Sim, é um bocadinho por outras palavras, mas é mais dentro disso, sim. E depois, pelo que sei, durante a pandemia é que tu percebeste, deu-se aí uma luz. Então, eu expunha sempre pintura, era isso que eu acreditava que me dava imenso gozo e prazer. E como um affaire, eu utilizo sempre estas palavras, como se fosse um relacionamento extraconjugal. Eu fazia cerâmica às escondidas. Ai, que giro! Sim, porque tinha algum receio até depois que descobrissem, porque podia depois eventualmente ir no descrédito por fazer cerâmica. Meu Deus, olha, eu nunca pensei que isso fosse assim. É um bocadinho. Se bem que há aqui algum campo que eu se calhar tenho que esclarecer, que existe a cerâmica de autor, que há todo ligado mais à escultura, mas depois também há aquele lado mais utilitário da cerâmica. Industrial, mas que também é fundamental. Uma caneca, uma jarra, etc. E a mim dava imenso gosto fazer tigelas e canecas. Portanto, era esse lado, só para esclarecer, que eu tinha algum receio de ficar rotulado com esse lado, não é? Tinha, sim. E o que é certo, houve um momento, a pandemia foi um deles, mas também houve um momento em que me deu um clique para deixar estas amarras para trás, foi quando eu pensei na arquitetura como uma das artes super respeitadas e é uma arte para ser usada, ser utilizada. Com certeza. Não é? E então, porque é que uma caneca também não pode ser um objeto artístico, não é? Claro. Porque é que uma jarra não pode ser um objeto artístico? E acho que foi este caminho que eu fui fazer interiormente que me ajudou a libertar-me desses preconceitos. E há um dia que tu visitas, eu não sei se foi um ateliê de olaria, em que tens a primeira experiência com a roda, não é? Sim. Do oleiro, e que adoraste. Foi, exato. Olha, na altura lembro-me que em Lisboa havia um projeto que era a Feira das Almas, nos Anjos,
e por cima havia certos ateliês, havia madeiras, havia cerâmica, e eu numa dessas visitas fui lá e vi que havia cerâmica, havia roda de oleiro e decidi inscrever-me. É isto tudo às escondidas, não é? Na altura... Parece que ele parece que vai comprar assim alguma substância ilícita. Sim, exato. Atenção que ele foi fazer cerâmica às escondidas. Sim. E depois decidi experimentar o curso de olaria com a Inês Diana Salgado e que, de facto, eu apaixonei pela roda. Então, expunha a pintura, apresentava-me como artista que fazia pintura e depois, às escondidas... uma dupla vida, rapaz. Exatamente, uma vida dupla. Fazia umas canecas, fazia tigelas, porque me dava imenso gozo. Mas depois tinhas um problema, que é, depois começaste a gostar mesmo, mas a roda de oleiro era cara. Caríssima, sim. Quanto é que custava uma roda de oleiro? Olha, na altura era 1.400, agora já está mais cara. Hoje deve estar a custar 1.600. Pronto, também. Uma roda profissional. Uma roda profissional. Sim, agora já tens das Temos. E o Caetano não tinha dinheiro para comprar a roda. Não. E eu, maluco como sou, arranjei um part-time numa loja muito conhecida, se calhar não posso dizer o nome. Mas que envolve cuecas e meias. Cuecas e meias. Eu costumo dizer, comprei a minha roda a dobrar cuecas e meias. Exatamente. Ora bem, assim mesmo é que é. Deves sentir super orgulho. Sinto imenso orgulho. Tiveste que dobrar muita cueca. Dobrei muita cueca. E depois, olha, comprei uma roda para mim, levei para o ateliê e fazia paralelamente, mas expunha sempre pintura. Era esse o meu objetivo. Até que depois veio a pandemia, como tu disseste. O que as pessoas me gostaram mesmo foi das coisas que tu estavas a fazer com a roda e com os trabalhos de cerâmica, sim. Não é? Às vezes temos uma ideia daquilo que é o nosso caminho, mas depois a realidade vai mostrar-se que é outra. E depois também começaste a perceber que através da olaria tu conseguias realmente expressar-te como artista. Sim. Não é? É engraçado que hoje vejo que a pintura tem um certo, tem uma aura à volta de que as pessoas analisam a pintura como vão a um museu. Há uma linha que não podem passar, que não podem tocar. E a cerâmica tem outro lado, que é esta coisa do toque. Da proximidade com Da proximidade. E é um objeto de desejo, queremos possuir o objeto, não é? Claro, e podemos utilizá-lo, que também é uma coisa incrível, não é? Sim. Ora bem, e há um momento em que tu descobres estas patinhas como uma das coisas que, de certa forma, distingue a tua arte da olaria. Sim. Como é que isto aconteceu? E porquê que escolheste estas patinhas? Estas são de pato. De pato. Porque andaste a fazer uma pesquisa e poderiam ser outras, mas escolheste de pato. É curioso falares nisso. Então, olha, foi numa visita ao Museu de Arte Antiga, que eu já agora deixo o convite. Agora está em obras. Mas é um museu maravilhoso, nas Janelas Verdes. Quem não conhece, faça favor. E, de facto, numa das alas das pratas, vi peças que eram apoiadas por pés de leão ou de cão, alguma coisa assim. E isso, de alguma forma, fez um clique no interior. E eu vim para casa, vim para o ateliê pensar sobre isso. E depois o pato, cheguei lá porquê? Porque o pato, se reparares, faz um triângulo, não é? Tem 3 pontos, fazem assim um triângulo e é uma base muito estável. Certo. Pronto. E depois, porque o pato também é associado na cultura pop a uma coisa divertida, lúdica, que provoca o riso. Tu querias que também as tuas peças tivessem esse lado, não é? Sim. É um bocadinho como... ficassem em boa disposição. Eu também acho que é um autorretrato. Sou assim também o mais parolinho, mais totó. E então eu acho que as peças também têm um bocadinho disso. Têm qualquer coisa que provocam o riso, mas ao mesmo tempo são sóbrias, com este prato, alguma coisa mais sofisticada. Acho que é este equilíbrio entre uma coisa mais divertida e uma coisa mais académica, vá. E descobriste, e de certa forma isto criou uma linguagem, uma marca. É um mote para criar, sim. Neste momento, imagina, aquela peça que eu tenho, por acaso se quiserem depois ver no Instagram, do Silgueta Cravos, que foi uma peça que fiz em homenagem... Temos imagens disso. Essa peça foi vendida a uma senhora francesa, pelo que sei. Bem esperta. Sim, olha... Vamos ver se conseguimos pôr essas imagens dessa tua peça. Tem um vídeo, se quiserem depois ver. Nós temos aí as imagens. Mas foi uma peça que tu fizeste alusiva ao 25 de Abril, precisamente. Sim, exatamente. Então, peguei no pé de pato como mote para criar uma peça que é composta por 3 níveis. Tem a base, que são os pés de pato. Olha nós a ver a tua peça. Cool. Tem som. Tem. É a música do Zeca Afonso. Pois. Grândola. Ai, maravilhosa, mas nós não podemos pôr, sabes porquê? Porque senão depois... Não é porque aqui não tem problema, mas depois o YouTube zanga-se com os direitos de autor. Então vamos avançar. Mas pronto, nós estamos a ouvir o Zeca Afonso na nossa cabeça. Estamos a sentir o Zeca Afonso e o Grândola. Olha, mas é espetacular a peça. Então tem 50 orifícios, um por cada ano, porque a peça já tem... Já foi dos 50 anos do 25 de Abril. Exatamente, sim.
Portanto, é alusão àquele gesto de colocar o cravo na espingarda. É Portanto, 50 lindíssimo. orifícios, um por cada ano, na altura, não é? E foi uma senhora... Esta peça é única, original, aliás, como Sim, todas é as única. tuas peças, por isso é que é artesanato Mesmo e cada estas peça aqui, é única. que são uma série de pé de pato, são todas numeradas. Certo. E estão assinadas e numeradas. Cada peça é sempre, única, sim. sempre única. E esta foi uma senhora francesa com um bom olho para a arte que te comprou. Foi curioso, esta peça esteve numa exposição há 2 anos, numa galeria em Marvila, e a pessoa que me convidou acreditou em mim, olha, vamos ter esta peça também como capa, como convite à exposição. O que é certo é que quando eu lá cheguei, a peça já tinha sido vendida. Olha, antes estás a da ver? exposição Ficaste começar. todo contente, claro. Fiquei contente e também fiquei um bocadinho triste, porque é esta ideia de que é um filho que vai embora também. Pois é, essa parte deve ser... Mas tem que ser, não é? Tem que ser, sim. Acaba por estar a povoar outra casa, outra família, Sim. a ter... E é também, assim, a peça é minha, claro, mas ela tem que sobreviver para além de mim e tem Claro. que falar também, tem que ser autónoma. Claro que sim, é como a música e lá está, é como a pintura e como uma obra, um filme, nós acabamos sempre por nos apropriar e ainda bem assim é que é bom, é que o povo se Também apropria. precisamos de dinheiro. Então não. Pois, exato. Olha, então, olha, queres falar sobre... Precisamos todos. Não. Olha, Caetano, gostei muito de conhecer. Como é que nós podemos ter mais acesso ao teu trabalho, àquilo que tu... E eventualmente comprar as tuas peças? Está bem, então, olha, primeiro se calhar diria através do Instagram. Boa. Visitar a página Caetano de Oliveira _Cerâmico. E depois, se quiserem vir até Sintra, tenho o meu ateliê na Portela de Sintra. Muito bem. E também mais coisas. Tenho pontualmente em algumas lojas. Na Comporta, tenho em Coimbra, agora recentemente. Maravilha. Está a correr bem. Sim, tivesse eu mais tempo. Ainda bem que perdeste a vergonha, que saíste do armário da cerâmica. Exatamente. Olha, Caetano, um beijinho. Gostei muito de conhecer. Um beijinho. Obrigado. Ora bem, continuamos a falar de cultura e de um dos sítios mais fervilhantes em Lisboa. Já aqui falámos da Casa Capitão, que é um espaço cultural multidisciplinar situado no Beato, um projeto que nasceu em 2020 em plena pandemia e que agora se posiciona como um espaço de intervenção cultural com também dimensão política e dimensão social. E para nos falar deste espaço, e não só porque eles têm uma programação extraordinária em abril, está na próxima paragem o Luís Filipe Rodrigues. Vamos conversar com ele. Olá, Luís Filipe. Olá, Rita. Obrigada por teres vindo. Parece, eu é que Olha, tu agradeço sabes o convite. que eu ainda não fui à Casa Capitão. Não acredito. Juro. Como é Mas, possível? porém, todavia, talvez, os meus filhos vão muito, os mais velhos. E é muito bonito quando tu percebes que cada geração, eu também lá hei de ir, que eu sei que a Casa Capitão é para todas as idades, porém, é muito giro quando tu percebes que é o lugar que eu sei que vai marcar a geração deles. Percebes isso? Compreendo, claro. Como a mim em Lisboa me marcou, por exemplo, o Lux e outros sítios, há de ser para eles a Casa Capitão. Para quem não conhece a Casa Capitão, explica-me lá o que é que se passa por lá, porque é muita coisa. A Casa Capitão não é só um lugar onde as pessoas vão dançar, é um lugar onde se passa muita coisa. É um lugar onde se passa muita coisa. Ou seja, temos uma programação multidisciplinar e um foco também de intervenção cívica e nós temos lá desde projetos educativos com crianças até apresentações de livros, feiras, mercados. Temos um ótimo restaurante. Pois, também se come muito bem. É verdade. Temos concertos, já temos sessões de cinema com alguma regularidade. E é um espaço enorme, pelo que eu ouvi dizer. É uma casa. É uma casa, não é? Com um pequeno anexo ao lado. Olha, a Casa Capitão surge da transição do Music Box, era a mesma equipa, mais ou menos, não é? Exatamente. Ou seja, foi aumentada, foi fortalecida porque é um projeto com uma envergadura muito maior. Claro que o Music Box sempre quis fazer mais coisas, além da música e do clubbing, mas era um espaço mais pequeno, com outras valências e com outros objetivos, claro, e ali no fundo é o culminar do que as pessoas do Music Box já queriam fazer antes. O projeto surge durante a pandemia, depois para quando acaba a pandemia, por causa de obras, aquilo estava em obras, e voltou em setembro do ano passado. Mas voltou com uma força incrível. É verdade. Porque a programação é muito boa e porque eu acho que responde a uma conversa que temos muitas vezes aqui, que é a necessidade das pessoas estarem juntas. Isto pode parecer uma coisa meio pateta. Mas Rita, as pessoas estão juntas. Não. As pessoas precisam de espaços físicos onde se passem coisas para as pessoas poderem estar juntas à volta de um livro, à volta de um artista, à volta de um debate, que é o que vocês fazem ali. Completamente. Isto é essencial para nós, porque, quer dizer, somos animais sociais e eu lembro-me ao longo da minha vida, em momentos maus, em momentos bons,
foi em sítios a sair à noite, o que seja, que eu conheci pessoas, que eu fiz contactos. Sei lá, por exemplo, eu estou agora na Casa Capitão porque eu era cliente do Music Box, eu conhecia as pessoas e de repente surgiu este convite. E é um sítio onde se pode ir a vários horários, o que também é uma coisa interessante, não é? Porque há sempre aquela ideia de que, não, aquilo é um sítio para sair à noite. Não, tirem essa ideia da cabeça. Não. Por exemplo, ao fim de semana temos uma programação desde muito cedo e mesmo para toda a família. Por exemplo, quem vai lá ao fim de semana, durante a tarde, encontra frequentemente pais com filhos. Certo. Olha, e agora fizeram uma programação espetacular aqui para celebrar o 25 de Abril e é giro porque é a Casa Capitão e claro que o nome é Capitão Abril, é muito bem pensado. Aliás, a Casa Capitão chama-se Casa Capitão por causa dos Capitães de Abril, porque aquilo era a casa do antigo comandante, creio, posso estar em erro. De alguém do movimento das Forças Armadas? Não, era aquilo estava na antiga manutenção militar e aquilo pertencia à antiga manutenção militar, era onde vivia, creio que o comandante, o general, uma alta patente. Sim. E quando a nossa equipa tomou conta daquilo, dissemos não queremos que altas patentes, os capitães, até porque foram os capitães que fizeram uma revolução. E daí também que nos permite a todos depois estarmos em liberdade e sermos felizes a dançar e a ouvir música com quem quisermos, da forma que nós quisermos. Queres-me falar um bocadinho desta programação, que ainda vamos muito a tempo de dar uma boa sugestão para quem não sabe muito bem o que fazer no dia 25 de Abril? Quero sim, então. A programação, na verdade, toda esta semana tem estado um bocado sobre o signo de Abril. Tivemos na terça-feira Inês Apenas a apresentar o disco Apenas Abril, com versões do José Afonso e uma data de convidados. Amanhã vamos ter o B Fachada em 2 sessões, a cantar Zeca, Zeca e mais Zeca, só versões do José Afonso. E depois, no sábado mesmo, no 25 de Abril, a programação começa logo pela manhã, com Luís Severo a fazer um DJ set, mesmo para crianças, pensado para crianças, com a ideia da revolução, claro, sempre como pano de fundo. E depois vamos ter também, paralelamente a isto, vai haver jogos de tabuleiro, um jogo sobre a Constituição, que é mesmo para ensinar sobre a nossa Constituição aos mais novos. Exato. E também uma oficina de cartazes com o José Vargas Smith, que vai ser, que também a ideia é mesmo que um miúdo possa fazer o cartaz para dizer aquilo que quiser. E que a seguir leve para descer à avenida, porque a programação para à hora do desfile? Para a hora do desfile, ou seja, às 2h30 ou assim, temos toda a gente a ir-se embora para descer à avenida. Certo. E depois regressa. Voltem, exato. Durante a tarde começa, às 7, é quando começa a programação, vamos ter a Maria Escaja e a Luana Doce juntas a fazerem um DJ set no terraço. Maravilha. Vamos ter o Alex Alva Teixeira e a Sónia Trópicos. Vamos ter a seguir a Maria Morango, já teve exatamente, já foi minha convidada. Maria Morango e o Luís Pinheiro, do Café da Manhã da RFM. E depois, por fim, vamos ter a realizadora Leonor Teles e o Bernardo, que também é realizador, e vão estar os dois. E, paralelamente a isto, que isto é das 7 da tarde às 11, vamos ter 2 concertos de punk, de Pester e de Xangai, no nosso sótão. E no nosso resto de chão vamos ter os Duques do Precariado, que são uma das bandas do momento, foram recentemente capa do Y. E é a primeira vez que eles estão em Lisboa a apresentar o novo disco, Encarnação, e pronto, vai ser ali. E tudo isto com entrada livre. Uma coisa maravilhosa. E temos ainda, às 11h30, depois disto, um DJ set dos Capitão Fausto, que diz-se por aí que não vamos ter muito mais oportunidades de vê-los este ano, com o DJ Ferrari, que era o Francisco Ferreira, antigo membro da banda, que continua muito amigo deles, continua envolvido com a editora, a Cucamonga, mas agora está ali só a passar sobre. É um conceito maravilhoso e é um grande presente que vocês dão a... E só uma coisa, desculpa, esqueci-me, é que depois ainda temos mais pessoas a partir da meia-noite, Gay da Cinemateca, no primeiro andar e no sótão, uma festa nova chamada After Hours, um espaço inclusivo, uma festa feita por mulheres, para mulheres e quaisquer minorias que não se sintam representadas e que não estão representadas na nossa sociedade. Que maravilha. Eu adoro o vosso conceito, porque é uma casa aberta. A casa está aberta mais do que nunca neste dia de liberdade, entradas gratuitas, claro que está em Lisboa, mas que pode ser visitada por qualquer pessoa que se desloca à capital, e são tantas as que vêm no 25 de Abril. Portanto, eu acho que é uma ótima oportunidade para conhecerem um dos lugares mais fervilhantes daquilo que é a cultura
sem discriminação, em que todos somos de facto iguais naquele espaço. Estão todos de parabéns, mandas ali um grande beijinho à equipa da Casa Capitão. Obrigado, mandarei. Com a promessa de que vos visitarei em breve. Quanto antes. Vou tentar desencontrar-me do dia dos miúdos, porque sabes que eles odeiam, sabes que nestas idades não queres ter a tua mãe ali. Portanto, vou tentar arranjar assim uma forma de ir num dia em que eles não estejam também. Exato. Obrigada pela tua De presença, nada. foi mesmo um gosto, obrigada. Licença. Ora bem, a minha próxima convidada é extraordinária. Não há maneiras erradas dela fazer música e não há maneiras erradas dela se expressar artisticamente. Tem uma voz muito especial, uma presença doce, mas uma mensagem sempre muito, muito forte. Tem um percurso multifacetado que é sobretudo e é definido pela arte. Chama-se Márcia. Vocês conhecem-na? Sei lá de onde venho, parece que ao invés de ser vou teimar que não tenho e nunca tenho a perder. Não tem mal não ter jeito para prece, para agradecer. Não tem mal ter defeito, não é por não os ter que não vais ao lugar de quem lá vai, 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 vai. De quem lá vai, 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 vai. Sei lá de onde venho, parece que não sei bem ver um lugar que eu não estranhe onde era pertencer. Não tem mal não ter ganho, parece que não sei crescer. Não tem mal se me engano quando era para saber que ninguém tá ao lugar de quem lá vai, 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 vai. De quem lá vai, 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 vai. De quem lá vai, 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 vai. De quem lá vai, 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 vai. Oh, Ana Márcia. Oh, Rita. Não estava a contar com isto. Olha, nem eu. Não estava a contar com isto, Ana Márcia. Bom, a Márcia é a nossa convidada. Obrigada por estares aqui. Obrigada pelo teu convite, que eu gosto do teu programa. Tenho aqui, eu gosto de ti. Eu tenho aqui o disco novo da Márcia, que é Só Lindo, está aqui na minha mão.
Já me vais falar sobre isto, mas antes tens que me falar sobre aquilo. O que é amoroso, aquilo? não é? Pois é, olha, sabes que agora eu estava a ver o vídeo e parece que foi há anos que eu fiz isso. É a primeira canção deste disco, sei lá. É, e dá-me assim uma emoção tão forte. Às vezes eu não tenho a noção de que fui eu que fiz aquilo, sabes? É estranho, as canções. Mas é tão bonito, porque nós andamos todos a precisar de voltar a nós. E eu agora estava a olhar para isto, ainda ontem tive aqui a Mimi Cat, que disse exatamente o mesmo, que estava a precisar de sentir quem é que ela era. E eu agora olhei para o teu videoclipe, que é lindo para já, é lindo. Para já, a pergunta que toda a gente faz, como é que tu tens tantas imagens? Toda a gente faz essa pergunta, mas sabes que para já, esta questão que estás a colocar de voltar a nós próprios, eu antes de fazer este disco estava com essa sensação, eu sinto que eu tenho de voltar a mim. E eu acho que nós caminhamos para a criança que fomos durante a vida. O meu pai, que tu vês ali nas imagens, que faleceu em 2019, já com 87 anos, ele ainda teve 87 anos. Maravilha. Eu acho que é uma vida boa, não é? Então não é? Que lindas aquelas imagens, tu na cozinha, que sonho, sabes? Sim, que tristeza também ao mesmo tempo. Mas é uma imagem muito, como é que eu tenho de explicar? É muito casa, humana, é não berço, é pessoa. É muito sabe? humana, é isso. Eu acho que nós caminhamos para a criança que fomos, temos de nos descobrir. E hoje em dia sinto que, como estamos invadidos por tecnologia, que eu acho que faz parte do nosso progresso, eu tenho um bocado este statement de achar que o futuro é analógico. Nós precisamos pôr as mãos na cerâmica. Agora estava aqui a ver o Caetano, estava-me a identificar tanto com ele. Eu tenho de pôr mãos na tinta. Até estudei assim por alta pedagogia da arte e falta um bocado essa coisa da criança tocar na tinta, não é tocar só no ecrã. Nós precisamos lidar com a terra, com as tintas, com a areia, sabes? Tocar nas coisas está a ser muito prejudicial para a saúde. Eu acho nós não estarmos ligados ao nosso corpo. E acho que nós vamos caminhando para a criança que fomos, sim. Nós vamos descobrir... O meu pai falava muito da infância dele. É engraçado, com 87 anos, lembrava-se melhor de episódios da infância. É muito comum. Exato, porque nunca vai desaparecer. Eu achava que desaparecia, mas não vai desaparecer a infância. A infância é tudo. Eu até acho que uma infância feliz é o melhor seguro de saúde que tu podes dar a uma criança. E uma criança, por acaso, eu leio muito livros técnicos sobre estas questões, porque é uma coisa que me agarra bastante. Eu sou muito curiosa com a natureza humana, com o funcionamento psicológico. E um bom vínculo com os filhos naqueles primeiros anos, mãe-filho, sobretudo as mães, não é? Mas é meio caminho andado para o sucesso, sendo que o sucesso é a felicidade da pessoa e a liberdade da pessoa. Não estou a falar... Não estamos a falar de dinheiro, nem de projetos. Não, porque às vezes quem tem a necessidade de ter esse sucesso profissional é quem, de facto, não teve o sucesso... emocional. O sucesso emocional que nós almejamos e não sabemos. Estás a ver? Tu és uma... Tu, cada vez que falas, pronto, é sempre momentos de poesia. Temos que falar deste teu disco e depois também temos que falar da tua exposição, até porque eu adoro o título, é preciso espaço para falhar. É tão preciso espaço para falhar. Mas este disco em particular, voltas à tua criança, ela está aqui na capa, linda, incrível. No meu aniversário. E tem 3 andamentos, não é? Tem 3. Tem o primeiro, que é a pertença, que é tu questionaste, mas afinal eu vim de onde? Qual é o meu legado? O que é que eu estou à procura? De onde é que eu vim? E são canções sobre isso. O segundo é, talvez, a analogia, seja o primeiro é a infância, o segundo a adolescência, porque o segundo é o encontro e o desencontro, deixar o ser deixado e os amores que correm mal, o desamor. E está o Sérgio Godinho, com às vezes um amor que abre para o terceiro capítulo, que é dedicado à infância, já através dos meus filhos, que eu acho que depois, quando te tornas mãe, não é? Depois, obrigatoriamente, vais ter de fazer uma viagem... Sem dúvida. ...ao passado e vais ter de confrontar-te com coisas que não correram muito bem contigo e tu queres colmatar, outras que queres repetir porque foi muito bom. Sim, essa parte é muito bonita. Isso é uma viagem, essa viagem é linda, que tu queres... Então, os momentos de felicidade, tu queres muito mimetizá-los com os teus filhos, porque queres que eles sintam as mesmas coisas que tu sentes quando olhas para essa infância. Não é? Exato. E quando percebes que aquilo foi precioso, que às vezes a alegria e a felicidade está mesmo nesses momentos pequeninos. São coisas muito pequeninas, não é? Por exemplo, eu tenho no meu livro que eu lancei em 2020, falo de muitas questões, muitas coisas en passant, assim, de episódios com o meu pai, coisas muito, muito pequeninas.
E aquelas idas à praia com assantes de queijo, que depois me mordias um bocadinho de areia. Quando íamos para o Algarve e nos acordavam de madrugada que era para fazer a viagem pela fresquinha, que era para não apanhar calor. Que bom, todos colados lá todos atrás. coladinhos uns aos outros, com as janelas abertas que não havia ar-condicionado. Às vezes com o tabaco e tudo, toda a gente Pais a fumava, fumar, ninguém tinha cintos, era tudo errado, mas a verdade é que... Era como era sobrevivemos. os Wild 80s. Era assim, mesmo. os 90s. Olha, mas o José Luís Peixoto, que esteve aí sentado no mesmo sítio onde tu estás, lê-se uma frase bonita que é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, que é, ele disse, nós vivemos e depois passamos o resto da vida a olhar para a infância. É verdade. Eu estive com ele no outro dia, por acaso, conversámos bastante. Estás a ver? Mas é verdade, não é? A sintonia com ele tem. É. Olha, querida, e esta tua exposição... Olha, esta exposição vou-te já dizer que é para não... Diz. Digo-te tudo. Diz-me já. Então, estava ali a explicar ao Caetano, porque achei engraçado. Eu também tive muita vontade de entrar em pintura em Belas Artes, mas eu juntei a média e esforcei-me e lá tirei a pintura em Belas Artes. Mas aquilo que ele sentia em relação à pintura que ele teve a explicar, não sei para as pessoas que tiveram a ver. Tu identificaste com aquilo? Com a pintura não, eu sentia que eu tinha de fazer uma coisa mais conceptual, porque a pintura não me sentia à vontade para fazer pintura. Mas também, sabes, o meu pai pintava e o meu pai era o meu mestre. De modo que aquilo que ele me dizia sempre, com um carinho enorme, é assim, cuidado, vê lá se não te estás a desenhar a ti própria. Quem é essa? Quem é que estás a desenhar? Não és tu, não és tu. Olha, vê lá, não usa tinta preta, que isso pode sujar, a tinta preta suja a cor. E essas coisas, ficas com a paleta suja, essas coisas com muito carinho que ele me dizia acabaram por me retrair um bocadinho. E então eu adiei a pintura, sabes? Adiei, porque ele só queria ver quando tivesse terminado. E eu acho que foi num programa de televisão em que me perguntaram, então, e o que é que o teu pai achava quando terminavas? Eu nunca terminei. Não havia uma pintura terminada, porque assim não tinha de ouvir. Não querias, de certa forma, mas também tinha a ver com essa expectativa e com a validação de quem nós mais amamos. É isso, porque na verdade o meu pai era o meu mestre, mas é sempre aquela pessoa que eu admirava tanto, sabes? E eu creio que ele, se nos estiver a ver, fica muito triste de eu ter incorporado essa lição assim dessa forma, não é? Mas está muito contente, de certeza. Ele não procurou, foi a forma como tu sentiste as coisas, não é? Mas está muito contente, de certeza, de onde estiver a ver-nos, por eu já ter conseguido expor. Pronto, depois recebi um convite e pensei assim, olha, mas que disparate, agora não pinto com tinta preta, pinto. Olha que disparate, agora não faço mulheres, porque então andava sempre a desenhar arquiteturas e casas e não sei o quê, e fechava-me num ateliê eu própria e comecei a perceber que aí me sentia muito bem, porque ninguém estava a ver, podia pintar à vontade. Estavas livre? Estava livre. E essa falta de julgamento denota o quê? Que estás com medo da exposição, estás com medo de ser julgada, tens de te livrar disso na vida. E estás-te a livrar, porque literalmente estás a expor de 25 de Abril a 31 de Julho, Márcia, é preciso espaço para falhar. É das conversas mais importantes. Nós temos que falhar, não é? Temos de falhar. E temos que dar a oportunidade aos nossos filhos que falhem. É muito bom, é errância, é tu que estás à procura de alguma coisa. E, de facto, aí foi uma emancipação. Quando me fizeram o convite foi para expor em Baião. Eu expus em Baião, a exposição saiu agora e vem para Ovar, vai andando a passear, deixa lá ver onde é que vai a seguir. Mas, de facto, foi um desafio que foi tão bem colocado naquela altura, no final do ano passado. E foi o que me fez voltar à pintura e pintar assertivamente, desenfreadamente e com uma liberdade enorme, que é o que nós precisamos fazer, não é? Falhar à vontade, pronto. E não ter medo, eu acho que para mim a definição de liberdade é não termos medo, em todos os sentidos, não é? Não termos medo politicamente, não temos medo civicamente, não temos medo intimamente do julgamento. Claro que temos, mas todos depois temos não é? A questão é mesmo, sabes, meu filho... Ninguém é inteiramente livre para isso, não é? É engraçado, o meu filho com 9 anos diz-me isso, que já me disse isso para aí 2 vezes, que o grande feito é saber superá-lo, não é não ter. Que sabedoria que essa criança tem. Podes crer, é incrível. É confrontar, é tu conseguires enfrentar, porque o medo vais sempre ter. Mais vale assumir que um dia ou outro vai-te dar medo. Mas tu tens de o confrontar. Qual é o medo aqui? Eu percebi, é de fazer errado. Então eu estou a sofrer de perfeccionismo. Perfeccionismo como doença, não é? Não pode ser. Isto não pode ser. E nós falamos pouco das nossas falhas. Percebes o que eu digo? Sim. E lá está,
as redes sociais, o mundo digital, também só glorificam. E mostra-te sempre o resultado. Só. E tu estás a deixar que o processo seja uma coisa secundária. E não é. Aqui o que tu vais ver nesta exposição é a viagem. É o processo. Mais do que o caminho. É o processo. É o caminho mais do que o destino. Sim, o resultado está lá. Podes até levar para casa, e é um bom resultado. Eu até posso fazer as pazes com algumas coisas que eu não gostava e passo a gostar. Mas o que eu me apercebi é que aquilo que eu fui fazendo foi nunca aceitar o que eu pintava, porque achava sempre que estava tudo muito mal. E que raio de castigo é esse, não é? Claro. Olha, e não te acontecia isso com as canções? Não me acontecia enquanto fazia as canções para mim, mas... Quando fazias para outros? Não é esse o caso. Também faço canções para outros. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é quando fazes para outros... Não, o que eu digo é quando fazia antes de ser profissional. A partir do momento em que abre outra vez o olhar aos outros... Começou a ser também um problema de, espera aí, vou fazer isto, eu fiz tudo mal e depois não fiz nada mal, afinal. Tinha uma certa deturpação. É perfeccionismo, é muito tóxico o perfeccionismo. Pois não é uma coisa que a pessoa acha que está perfeita. Mas eu também não é acho nada. que tu és uma artista, mesmo no verdadeiro e completo sentido da palavra, eu acho, Márcia, porque tu te expressas-te destas formas todas. Isto é uma coisa muito pouco comum. Eu conheço... Tem muita coisa para dizer. Sim, tens muita coisa para sentir. Tens um mundo interior muito rico, porque uma pessoa que consegue escrever aquilo que tu escreves, cantar da forma como tu cantas, pintar, tu expressas-te de imensas maneiras e isto... obrigatoriamente implica uma sensibilidade, uma hipersensibilidade ao mundo, que também provoca sofrimento, não é? Pois, e depois é esta coisa que eu estava a falar nos bastidores com o Caetano, o nosso artista de cerâmica agora, que é sempre, o artista vive em dois mundos, porque a tua natureza é estar sossegado em casa, não é vires para a exposição do palco e da televisão. A natureza é expressar-te ali, mas ao mesmo tempo tu queres existir e tu queres dizer o que é que descobriste e o que é que sentiste. E não faz sentido nenhum guardares para ti, porque senão deixa de... Não faz, e depois o que te faz feliz é o contacto com os outros, e isso eu descobri através do meu público, que é uma relação que eu tenho maravilhosa. Tu consegues ver-te nos concertos, vê-los para além de ti, percebes o que eu estou a dizer? Ver o que está a acontecer, tu escreves coisas que emocionam as pessoas sabem as tuas canções, as pessoas cantam em uníssono, como é que tu sentes? E choram. E choram. Opa, eu acho que justifica tudo esse o que eu sofro. Às vezes eu sofro, mas depois no palco já não sofro. Mas eu sofro, às vezes sofro tanto antes de ir para o palco, aquelas 2, 3 horas antes, eu estou, que ninguém me aguenta. Também fujo, não é? Também é melhor não chatear ninguém, desapareço ali um bocado. Mas é estranha essa coisa, não é? O meu amigo Samuel Lúria, que vocês conhecem... Já esteve aqui, sentadinho aí. Que é um amor. Nós temos, olha, por acaso até filmámos aqui perto, um videoclipe do Menina, que é uma canção que eu escrevi, está no meu disco de 2013, no Casulo, que eu escrevi que é contar essa história, porque eu tinha tanto pânico de ir para palco, mas tanto pânico, e nós fizemos um concerto juntos ao início da nossa carreira, 2009, e ele literalmente empurrou-me para o palco, porque eu estava atrás assim, e agora eu vou dizer, ele empurrou-me. Às vezes é preciso dar um empurrão de um grande às vezes essas amizades. Ana Márcia, acabámos o nosso tempo, mas é assim, obrigada, vai começar agora, porque eu tenho a certeza absoluta. Eu vou pegar neste e vai já... Esse é tipo, e eu trouxe-te o CD porque é tipo livrinho. É tão bonito, é tão bonito. Não, eu vou ouvi-lo para conhecer ainda melhor esta mulher que agora está a voltar àquele sítio onde todos precisamos de voltar, à infância, e tenho a certeza que vocês em casa vão acompanhar o trabalho da Márcia, porque sempre o fizeram e tu és maravilhosa. Tu és maravilhosa. És maravilhosa. Foi mesmo bom acabar este programa contigo, esta nossa viagem de Intercidades. Acabou hoje com a Márcia, amanhã recomeça outra, é sempre assim.